rapaziada, mais um episódio da Peixe 7 Podcast. E aí, Rodrigão, como que você tá, mano? Mano, firme você. Bom demais, mano. Mano, bom demais também. Sejam bem-vindos a mais um episódio aí. Vamos começar sempre com as mesmas informações. Verifica a descrição aí do canal. Vai estar todas as nossas informações e a do convidado também. Tem o nosso Apoia-se, caso você sentir aí que quer ajudar nós, dar uma fortalecida, tá ligado? Com E, certeza. mano, hoje a gente tá vindo de um rolê aí, né? Mas nós já fala dele. Antes vamos falar do MES, né, mano? Nossa, mano, não O me Mes- lembra do Messi que vai ter Budang de 19, Mano, o mano. MES já foi anunciado que vai ter Budang pelos casos da vovó, né, mano? Os caras vão estar organizando aí, Budang vai estar encostando finalmente, mano. Então vai ser um rolê carregadíssimo também, o bagulho vai ficar louco lá, né, mano? Mano, vai ser incrível, mano. Faz tempo que a gente tá querendo ver Budang já, né? Faz tempo, mano, faz tempo. E, mano, eu acho que no mais é isso, né? E, pô, a gente tá vindo de um rolê ontem também carregadíssimo, né, velho? Sim, Que cara. bagulho ontem foi foda. Uma banda que me surpreendeu bastante foi a Riz, né, mano? De Porra, bem Uberlândia que experimental, eles mano. são, né? Bem Não, experimental o não som. faço ideia de onde são. Eu acho que a Riz é de Uberlândia, né, mano? E, cara, fora, pô, as outras bandas também sensacionais, onde foi violento o bagulho. Eu curti, mano. Bastante Ô, mas uma gente coisa lá. que eu lembrei aqui também, cara, ó, você que comprou camisa da PX, Boa. elas estão sendo produzidas, talvez até o final desse mês, ou na metade do mês, elas já estão nas nossas mãos e Não, vamos não se passar pra desespere, vocês, mano. mano. Não passamos golpe em ninguém. As peitas vai estar saindo aí, pode ficar tranquilo. Aí, mano, o PX some, nós exclui o canal e some, tá E aí, ligado? né, foge pra Bahia, tá ligado, Cruzeiro? Não, mas eu acho que é isso, mano, no geral, né? Mas é isso, mano. Então, vamos chamar os convidados? Por favor, mano. Mano, com vocês, Declive, mano. Seja bem-vindo. Mano, seja bem-vindo, mano. Prazer. Satisfação demais. Salve, Mike. Satisfação, meu mano. Velho. Mano, o microfone é de vocês, mano. velho. Sinta-se à vontade pra se apresentar aí. Mete bala aí. Eu sou o Georg, vocalista da Declive. Ninguém consegue falar meu nome, mas é isso aí, mano. Ah, difícil mesmo, mano. Mano, No restaurante ele coloca o nome dele como Jorge, É. porque Georg a galera não vai entender. Eu sou alemão, baixista da Declive. Um prazer estar aqui. Valeu. é nóis. Bom, sou o Renato, guitarrista, back vocal. Ah, é Quando só. tem, quando. quando liga o segundo microfone, exatamente. Muito obrigado pela oportunidade aí, estamos felizes pra caramba A de estar gente que aqui. agradece. Pô, a mano. gente que agradece, mano. Satisfação demais Pô, ter vocês aqui. A cidade, primeira vez que a gente veio pra São Carlos, né? E Primeira de muitas, mano. pô, tomara, cara, tomara. Total. Vim com um pouco mais de tempo também, curtir um pouco mais a cidade, tocar um pouco mais também. Uhum, Até, antes de mais nada, queria dar um salve pra galera da Heart Listener, que tocou com a gente ontem. verdade. A gente tava com problema de tempo, né? E eles encurtaram o set deles pra gente conseguir tocar também. Então, agradecer demais. Eles são nossos amigos lá de PG, que é uma cidade do interior do Paraná. E agradecer aí. Bom Da hora, demais, mano. mano. E por sinal que show foda, hein, velho. Pô, Primeira vez que a gente viu Declive, mano. Oi, a galera tava ansiosa, não se É. falava de outra coisa aqui em St. Charles, mano. pô, legal. Declive, mano, vocês carregaram, Pô. o nome tava pesado ali, mano. Ah, Rapaziadinha de Piracicaba veio em peso também, Mano, né? de Piracicaba bem em peso, mano. Então, a gente teve a sorte... É meio que a terceira vez que a gente toca meio que na região, né? A gente tocou em Americana... Tocou em Piracicaba também. E o legal que a gente notou assim na região é que cada vez que a gente volta para a região, parece que a galera que estava no show anterior vai pro próximo também. Então rola um efeito meio bola de neve ali que é legal pra caramba. E, pô, o interior é importante pra caramba, assim, sabe? Acho que são regiões do Brasil que não tem muito acesso a bandas. E é um público sedento também, é um público ativo, é afim também. Tem muita banda do interior que é boa também, né? Que aparece. Então, eu acho que é importante ter esses eventos, assim, né? Com certeza, na cara, região. com certeza, mano. Tipo, porque não é todo mundo consegue, por exemplo, ir pra Curitiba ou pra capital ver vocês. Sim. Então, trazer banda, assim, que tá em alta, tá Sim. fazendo vários shows pro interior é muito importante, cara. Não, claro. Então, esse trampo que a Casa da Vovó faz é muito foda, Isso mano. reflete muito Sim. nesse público fiel que a gente teve um demonstrativo ontem, né, mano? Os Sim, caras enchiam então. 3 carros lá de Piracicaba pra vir pra cá, mano. Sim, não, é E animal. acho que reflete exatamente nisso que você falou, mano. O interior, ele tá carente desse tipo de rolê, desse tipo de Sim. banda tá colando pra cá, tá ligado? Total. Pra gente mesmo, pô, aqui em Sanca é um prato cheio, porque assim, agora o rolê tá voltando legal, tá consolidado e tal, mano. E receber vocês aqui, mano, que já vem um peso, já tem um nome ali carregado, Legal. consolidado, mano, é foda. É um processo, né, cara? É importante isso. Curitiba, apesar de ser uma capital, a gente também tá numa fase
como cena, que tá meio que voltando a ser como talvez foi alguns anos atrás, né? Mesma coisa. E eu acho que é um processo. Então, assim, a gente precisa dessas iniciativas de produtores locais, de pessoas que fazem com interesse de promover a cena, para que a longo prazo a gente comece a ter mais bandas. Então, assim, e o legal que eu acho, principalmente do hardcore, é que não existe essa diferenciação de banda e público, né? Então, muitas vezes, por exemplo, ontem era a gente que estava tocando, mas teve muito moleque que estava no show que é de outras bandas. E a gente vai em shows, então, assim, tem dia que a gente é público, tem dia que a gente é banda, entendeu? Então, assim, é uma coisa cíclica, né? uma coisa, troca ali exatamente, uma coisa alimenta a outra. Isso é importante para manutenção. Eu acho também que é uma atividade que acho que abre muita perspectiva de mundo para muita gente, né? Acho que a gente, através da música, através do underground, a gente aprendeu muito, a gente conheceu muitas coisas, né? Tipo, São Carlos mesmo, a gente teve a oportunidade de conhecer através da banda, entendeu? Então, Da hora é muito demais. importante. A gente conheceu muitas bandas e muitas cidades por causa da PX também, que vai num evento, chamam a gente pra colar, tá ligado? Uhum. Isso é foda. E esse lance que você falou de, tipo, no hardcore a galera tá sempre no show, sendo de banda ou não. Mano, é da hora porque o vocalista pode terceirizar, né, o show, né? Ele Sim. taca o microfone na mão da rapaziada, mano. Exatamente. Só que daí isso também causa um outro problema, né? Porque o tanto de letra errada que acaba acontecendo, às vezes, porque na empolgação ali dá um branco e etc. Mas é legal também. A gente tem umas versões diferentes de cada música. Então, eu me peguei num ensaio, eu cantando a letra errada que o maluco cantou uma vez. Eu falei, mano, na real, não é essa letra. Bem que acostuma, né? Um fato interessante até. A música que a gente tem no nosso primeiro EP, a Lacuna, eu tinha lançado uma versão underground, assim, só nas ruas, só de WhatsApp para WhatsApp e tal. E ela era uma letra, e aí, eu acho que no nosso primeiro show, os caras cantaram errado, assim. Pô, mas na real ficou legal. E aí, na versão final, foi a letra que a galera cantou, assim, tá ligado? Então, The Composer mesmo que vocês viram ontem, tem um verso que a rapaziada aqui de São Carlos canta de um jeito e os caras de outro. Aí no APX Fest, os caras cantou com o jeito que não é canta aqui, mano. Pode também, crer. que massa. Mas é legal isso, né? Eu acho que a arte é isso, né, cara? Essa troca. E, tipo assim, pra gente, acho que chega um momento também que tocar sempre da mesma maneira, ou sempre, às vezes, começa a ficar meio maçante. Então é legal quando rolam umas coisas espontâneas, assim, que é coisa de show, assim, sabe? Ontem a gente, por causa do tempo, a gente acabou tendo um probleminha técnico com samples e tal, mas a gente tem. A maneira como a gente estrutura o nosso show tem vários samples que a gente muda que são, sei lá, áudios que a gente bota entre uma música e outra, né? E a gente costuma mudar entre show. E é engraçado que até hoje tem alguns samples que marcaram. E por mais que a gente não toque esses samples, as pessoas reagem como se a gente estivesse tocando, sabe? Legal. Então, é bacana como toma uma outra forma, assim, sabe? E eu acho que isso é a coisa mais legal da arte, né? Como artista, quando sai da gente e pertence ao universo, que a gente não tem esse controle, assim, é uma das coisas mais legais. Que daí cada um se apropria daquilo de alguma maneira e transforma em outra coisa, né? Eu acho que isso é uma das coisas que mais motiva a gente, né? Tipo, a ter esse tipo de interação. Legal, cara. É isso aí. Não, da hora demais. E a gente tava conversando ontem pós-show, a gente foi num posto tomar um negocinho assim, trocar umas ideias. A gente tava falando como que é importante o lance de comunicar com a galera, tá ligado? Que nem aquela hora que você falou, ó, agora é o momento do mundo fazer two-step. Se você nunca fez, você vai fazer. Eu vi o Paulão fazendo o two-step lá, mano. Não tem como, mano. Não tem quem não fez ali, mano. O bagulho, coisa linda demais, Mano, cara. isso é fundamental porque tu consegue fazer a galera, eu acho que é um lance até meio de hipnose, tá ligado? Tu consegue captar a atenção da galera 100% ali pra eles estar interagindo, então essa troca é importante por causa disso, mano, porque tu eleva a galera ali, a energia do pessoal. A gente vê uma pessoa que faz isso muito bem, por exemplo, mano, é o Milton do Bayside, mano. não. O Milton do Bayside, ele manda uma ideia da hora, ele conversa com a galera diretamente ali, mano, Sim. e ele conduz o bagulho de uma forma animal. Não, Eles com estão certeza. fazendo isso também de uma forma excelente, mano. Eu acho que o Carregando a hardcore galera. faz isso muito O bem. hardcore em geral, como um sabe? todo faz isso muito bem, mano. Eu acho que o público já vai preparado para esse tipo de interação, Uhum. né? Eu acho que, assim, é bem visível quando a gente toca com bandas que não são ou não vêm do hardcore, né? A gente já tocou com banda de metal e etc.
E você vê que a reação é um pouco É diferente. diferente. Só que o que é legal pra gente, e o que tem sido uma experiência também, é entender em como a gente vai traduzir esse tipo de show e como que a gente vai tentar implementar essa sementinha de tipo assim, ó, um show de hardcore é assim, e talvez você nunca tenha experienciado isso, mas a partir daqui isso gera um interesse, Gira entendeu? interesse, permitir gostar. É, Sim. exatamente. E o que você falou do Milton é real, cara. O Milton é um cara que ele tem uma presença, puta assim, fronte, né, ele... mano? Não, ele tem o controle da sala. E isso é uma coisa que é muito difícil, assim, sabe? Desenvolver. Demora muito tempo para desenvolver, sabe? O cara conseguir comandar a sala, assim, sabe? E é uma coisa que acho que a gente tá tentando chegar lá. Eu Tá acho bom que... pra caralho. eu acho Mano, que eu, na funciona. opinião, assim, na Aham. época eu queria rasgar seda não, mas vocês já estão fazendo Ah, isso. ô, Vocês já legal. vocês já estão com a aura. Vocês já têm o que é Legal. necessário, tá ligado? Legal, Só legal. farmando. Só Só pra- Aqui, ó. Ah, vamos se fuder. Mas, mano, da hora. Mano, vamos lá, ó. Como que tá sendo pra vocês, assim, o lançamento do EP Verdade. do Vale da Aflição e tal? Como tá sendo a recepção? Como tá sendo tocar nos shows? Boa. É, Cara, eu acho que o Vale da Aflição, assim, a gente sempre tentou tratar ele como um ciclo, né? Quer ser um pouquinho da TV aí? Não tá ruim pra você, não, mano? Não, pra mim tá Cara, tá suave. escondido. É, né? Mas, assim, acho que a gente sempre tratou toda a temática do Vale da Aflição como um ciclo, né? Então, tem o ciclo de você passar por uma ruptura, que é o momento que te joga no vale, e você atravessar todas as etapas dele, se libertar do peso morto e chegar até no cemitério de elefantes, que é o final do Vale da Aflição, né? E tratando tanto da temática, a gente também tratou a gravação e produção do EP como um ciclo, e esse ciclo já terminou. Pra gente, no sentido de produzir o EP. Agora a gente quer um novo ciclo, que é jogar isso que o Renan falou ali, de poder interagir com as pessoas e jogar esse trampo no universo pra galera poder interagir de volta com o trampo, assim. Então, a ideia é tocar bastante, passar em várias cidades aí que a gente já tá... A gente já tem algumas datas, né, que ainda vão sair, mas é viajar o máximo possível, ir para o máximo de cidade possível para a gente poder ter essa interação com as pessoas que tiveram a interação com o nosso EP também, sabe? Então, é ter essa troca, assim, com o público no momento de ver como as pessoas reagem às músicas, né? Eu acho que esse foi um EP que trouxe uma dinâmica diferente para o nosso som, assim, a gente já, da maneira como a gente trabalhou o EP1, ele é um pouco mais direto, talvez um pouco mais pancada, esse já é um pouco mais emocional, assim, né? Então ele tem algumas cadências, assim, que eu acho que a gente tá tentando traduzir isso para um show também, né? Consolidar um show. Acho que a gente finalmente chegou numa etapa agora onde a gente consegue construir um show só com músicas nossas, assim, e ter uma cadência ao longo dessas músicas, que é uma coisa que a gente vem trabalhando há muito tempo. Então, assim, eu acho que o objetivo do Vale agora, do Vale da Aflição, é a gente jogar ele no mundo mesmo e ter essa interação com a galera, sabe? Sentir de volta o que o pessoal tá trazendo pra gente também. Eu acho que ontem... Inclusive, um salve pra galera do CRC 19 e a galera lá de Piracicaba que veio, né? Vocês estavam falando do interior, eu vou sair um pouquinho do assunto do Vale, mas eu também acho que tem uma galera lá que tá fazendo um trampo legal, tipo o Turco, né? Não sei se vocês conhecem ele, mas ele é da Move de lá, ele também tá organizando vários shows. O pessoal da Movie Stab, de né? Baistic, de lá. Isso. Nós trombou eles em Leme, os caras é bom, hein, mano? Então, Cara, gente E boa. os caras ele são também muito toca boas, na né? Estresse Concentrado, AOT. a Action of Time, e também tem Stab, né? Mas a galera lá é muito massa, e a interação que eu tive com o pessoal ontem também foi muito positiva no sentido do Vale, assim. Eles falando, pô, mano, eu acho que vocês conseguiram trazer o peso que a Declive já traz, mas também trazer um sentimento que eu não sabia ali que podia existir nesse tipo de som. Então, acho que esse trabalho, o resumo desse trabalho é isso, assim. Tentar uma nova dinâmica, tentar uma nova interação e agora ter essa interação mesmo de troca com as pessoas que estão no show. Não, legal demais, cara. E é importante isso, porque às vezes é difícil você trazer um negócio mais emocional num beatdown, né? Sim. E vocês conseguiram, cara. Ficou do Sim, caralho, pode mano. crer. Eu acho que assim, o estilo por si só tem alguns clichês, né? E eu acho que natural, todo estilo tem, né, certos clichês.
Só que eu acho que desde o começo a gente queria contrastar um pouco, sabe? Desde a questão de os assuntos que são tratados, né? Então acho que tem outras bandas, o comum do estilo é ter um tipo de letra que é um pouco mais direto, não é tão emocional, não é tão... E eu acho que a ideia como artista era sempre tentar expandir, né, em cima. A gente gosta da sonoridade, outra coisa, essas bandas não tem problema nenhum, a gente gosta dessas bandas, a gente ouve muitas dessas bandas, né? Mas a gente queria um pouco contrastar essa ideia de que, pô, porque o som é bruto, que tem que ser bruto em todos os sentidos, né? Acho que... eu acredito que é por isso que tem tido esse tipo de reação. Acho que as pessoas se conectam com o que a gente está falando de alguma maneira, elas sentem, né? E eu acho que uma das coisas que é interessante que o Vale trouxe é que, desde o começo, porque assim, a gente queria que cada música fosse diferente, sabe? Tudo bem, como eu falei, tem certos clichês que se repetem que são do estilo, né? Mas eu acho que a gente sempre quis que cada música fosse fácil de entender que é uma música diferente, que não pareça uma outra música que a gente já fez. Não, tem identidade pra caralho, Então, Tem, mano. e a ideia era, na real, que a gente... cada música, o processo criativo é bem diferente, né? Então, nesse EP, a gente começou decidindo o tema de cada música antes de ter qualquer coisa. Então, a gente tinha... Às vezes, assistia um filme ou lia um livro, alguma coisa, achava um conceito que achava legal, e a gente conversava entre a gente, debatia esse conceito, e tentava representar esse conceito até musicalmente. Se a gente conseguiu ou não, não sei dizer, tá ligado? É para quem escutar, né? Mas eu acho que a ideia era, assim, não só o conceito inspirar a letra, mas inspirar a música também, sabe? E eu acho que é por isso que talvez ficou tão emocionalmente carregado, né? Mano, eu acho legal essa parada do emocional dentro do hardcore. Por quê, mano? Porque o hardcore eu vejo pra muita gente, como foi pra mim também. Você tá ouvindo beatdown, mano, pancadaria comendo solto ali, uma forma de você extravasar. E por isso que eu acho foda trazer um pouco desse peso sentimental porque, e de conectar com a galera, porque a gente tá no mundo atual, mano, onde tem muita merda acontecendo, tá ligado? Sim. Isso vai desde o âmbito político, geopolítico, pessoal, mundo muito acelerado, cobranças, etc, etc. Então acho que a galera, mano, o meio de você trazer isso pro hardcore, que já é um estilo pesado, conhecido por ser bruto, mas com um sentimental explicando uma parada, uma forma de você até conseguir organizar esse ódio da galera, tá ligado? Dar um direcionamento correto pra não ser só algo disparado, Sim. entendeu? Então eu acho isso muito foda, mano. Às vezes você trazendo ali, você conectar com a galera ali, mano, de uma forma, foi como eu falei, de você organizar essa frustração da galera ali, tá ligado? E eu acho isso muito foda, mano. Porque eu ouvi, não foi uma coisa que foi comigo, tá ligado? Eu falei, mano, eu não ouço só, mano, HCzão pra sair querendo bater nos outros na roda. Eu acho que tem um bagulho que conversa comigo no meu pessoal, tá ligado? Sim, Eu acho que é isso, mano. Pra a mim, gente, assim. nós somos um universo de sentimentos, né? Tipo Exato, assim, mano. e o que você falou, eu acredito que representa muito essa ressurgência que a gente tem visto em som pesado atualmente. Eu acho que é uma representação disso. Eu acho que talvez as gerações de agora, e todo mundo agora, sinta certas pressões que talvez alguns anos atrás a gente não sentia tão urgente, sabe? Sim, E sim. eu acho que a busca pela arte que representa essa sensação é uma válvula de escape, entendeu? Total. Então, e é engraçado que isso acontece com vários outros gêneros, né? Eu acredito que, por exemplo, teve momentos onde o rap foi essa voz Foi. sabe, marginalizada. E talvez, não sei, talvez tenha facetas do rap hoje que já não representam essa angústia, né? Total, E cara. daí a galera começa a achar outros meios de representar essa angústia. Apesar que tem movimentos dentro do rap que continuam sendo extremamente politizados, Exato. continuam falando, né, de situações políticas, etc. Eu acho que um dos objetivos que a gente tentou focar assim no projeto do Vale da Aflição também é de pegar essas angústias individuais assim e transformar isso e mostrar que isso é coletivo, né? Da hora, Por mano. várias questões, né? Primeiro porque a gente vive em sociedade, então a gente entende que existem frustrações e pesos que a gente carrega muitas vezes
que às vezes a gente sente que é só com a gente, né? Mas transformar isso em música também é uma maneira de mostrar que isso é uma coisa que todo mundo está sentindo uma certa angústia, uma certa ansiedade sobre várias questões, igual você mencionou, político, geopolítico, individualmente, pô, tenho que construir minha vida, tenho que trampar, ganhar dinheiro, e acho que esse foi o objetivo, assim, pegar a angústia, transformar numa coisa e ressoar isso nas pessoas também, né? É uma maneira, talvez um pouco diferente, assim, acho que do que a gente está acostumado nas músicas que a gente costumava fazer com outros projetos, mas essa ideia de transformar esse grito individual numa voz coletiva, assim, é justamente para dividir esse peso também de carregar esse peso sozinho todo dia, né? Sim, Da legal, hora, cara. mano. Legal. E assim, querendo ou não, vocês trazendo isso pro som de vocês, vai ter uma galera que curte mochar, curte fazer um two-step e tá lá no meio, vai ter uma galera que vai querer, mano, apreciar 100% do Sim, show, exato. entender cada letra, entendeu? Prestar atenção em cada Sim, instrumento, sim. isso é foda pra caralho, cara. Uhum. Isso é muito importante, mano. Não, com certeza. Eu acho que, pelo menos é a maneira como eu consumo música, é assim, né? Então, assim, tem as bandas que eu gosto de dançar, tem as bandas que eu gosto de prestar atenção, ouvir, tem as bandas que é mais a letra do que o instrumental, e meio que uma coisa complementa a outra. Então, eu acho legal que, pelo menos eu acredito, o que eu tenho escutado, né? A galera tem falado que a gente. Eu acho que o som que a gente faz e a maneira como a gente tem feito, parece que tem algo para todo mundo em algum nível, entendeu? Então, se o cara que Entendi. quer uma coisa mais emocional, o cara acha, o cara que quer Aham. uma coisa mais pesada, o cara acha, e assim É vai. isso. Não, não, isso aí é complementar exatamente isso, assim, tipo, a versatilidade que vocês têm de Sim. atingir diversos âmbitos ali do Sim. gosto da galera, tá ligado? Pô, Era isso, né? legal, Legal. legal. Eu acho que até a forma que a letra e a estrutura do vocal ela é feita é também para poder passar essa mensagem o mais clara possível. Eu me esforço o máximo possível para poder cantar de uma forma que seja bem clara, assim, e tal. Eu acho que, cara, quando a gente recebe mensagem no Insta ou qualquer outro lugar, assim, alguém vem trocar ideia e fala, mano, pô, aquela letra mexeu comigo, tá? Então, pra mim, isso aí é missão cumprida, assim. Uhum. Tipo, que quando a gente começa a escrever, mano, tipo, tá transcrevendo algo que a gente sente sonoramente ou, né, pela letra e, tipo, a gente vê que é uma comunidade, a gente não tá sozinho e não é a única Exato. pessoa sentindo a mesma coisa, tá ligado? Uhum. Mas é interessante você falar isso. Eu já pensei nisso, sabe? Tipo assim, eu pessoalmente, eu acho que muito a música foi um refúgio. Eu sou introvertido, na verdade. Eu sou na minha, sou quieto. Eu sempre me senti deslocado de alguma maneira. E quando você faz algo, você se expressa e as pessoas se conectam, você se sente parte de um. Você não se sente tão sozinho, sabe? Uhum. Eu acho que talvez isso foi um dos motivadores para a gente se juntar e fazer música. É tentar. Primeiro é o sentimento de que a gente tem algo a dizer, seja lá o que for. Às vezes é uma. Sei lá, botar para fora algo, né? Uhum. E ver que isso se relaciona e as pessoas se conectam dessa maneira, assim, é uma coisa muito especial, assim. Pô, total. Querendo ou não, às vezes você pensa que só você tá sentindo aquela sensação, e quando você transcreve ela num som, você vê que, na verdade, tem muita gente que precisava ouvir o que você tá falando, entendeu? Sim, Então total. isso é importante pra caralho, mano. Muito foda, mano. E da mesma forma que a gente precisava expor isso, tá ligado? Exatamente, Sim. Porque também é isso, né? Na verdade, assim, a gente nunca... nada do que a gente fez até hoje foi pensando em chegar em alguém. Foi, na verdade, primeiro eu... Isso aí da gente. exatamente. Sim. Depois os caras da minha banda e assim vai, sabe? As coisas vão escalando. Mas é da hora demais, assim. A gente tá feliz pra caramba com a reação como um todo. Os shows têm sido super, super legais. A gente tem conhecido muita gente bacana também, sabe? A galera vem conversar com a gente. Às vezes a gente tem cara de mal, mas a gente é tranquilo, a gente gosta de conversar e é isso aí. Não, na Cold Mode assustou, cara. À primeira vista, mano. Os caras mas de os 1,90 m, caras tá são ligado? grandes, Gordo. né? Sim, sim. É, Mas, mano, mano, Mude. eu falo assim, não é porque eles estão aqui e Aham. os caras são meus amigos, assim, mas todos eles são
doces de pessoas, são irmãos mesmo. A gente viaja direto, a gente tá sempre junto também. Então, Não, é isso mesmo, mano. Você vai Sim. trocar ideia com os caras depois e você fala, ô, mó da hora o show, sério, você gostou, É, mano. é o contraste, né? É. É o contraste. Eu acho o seguinte, nós como seres humanos temos todos os tipos de sentimentos. E assim, eu como no dia a dia sou uma pessoa muito tranquila, mas eu também sinto coisas, sei lá, pesadas e negativas. Então eu externo isso com a música, tá ligado? Essa é a minha válvula de escape. E eu acho que também todas as pessoas, nossos amigos, o que a gente se junta como banda, é nessa pegada, assim. Então, né, somos Acho que- fofinhos, mas... A galera fala que Curitibano é fechado e tudo mais, mas daí vem trocar ideia também percebe que não é bem assim, né? Sim. Tem essa fama, acho, de Curitiba ainda, até hoje em dia, mas a gente também tenta... Eu acho que é um pouco característica de todo mundo que faz parte, talvez, desses grupos que a gente toque. Todo mundo é muito tranquilo, mas parece que é porque a gente já aprendeu a lidar com alguns sentimentos e transformar esse sentimento em música, que é a nossa válvula de escape sempre. Então, transformar medo, raiva, ódio. Então, o som, às vezes, ele fica muito mais carregado e parece que é muito mais carregado, mas é porque a gente tem que tirar ele de alguma maneira, né? Então, por isso que o som fica bruto, fica irritado ali, mas no final das contas é só pra gente poder manter a calma ali. Aí vai E trocar quando ideia, você né? sobe, e quando você sobe num palco, você tem que assumir tudo aquilo que você... Exatamente. Você assume tudo aquilo que você tá querendo entregar no Sim, som. sim. Então você fala, tipo, mano, a rapaziada vai ver aqui nu e cru aquilo que não quer entregar, tá ligado? Sim, Mas é depois isso. você vê que, assim, Mas, é uma forma de você personificar aquilo Sim. e, mano, jogar pra rapaziada, com assim. certeza. Maravilhoso, Mas é engraçado, cara, essa troca assim que rola, porque assim, a gente tem o nosso ritual antes, a gente tenta se preparar, e justamente porque a gente entende que a performance não é só a execução, né? Ela tem uma certa entrega que é psicológica. E eu acho que isso é a parte mais difícil de você tocar com intenção. Não é só você executar tecnicamente, mas você botar aquela carga que exige, o material exige, né? E teve shows que eu acho que eu não senti que eu estava preparado, mas daí você sobe, você vê a reação da galera e você vê essa troca, meio que aquilo é o que estava faltando para você chegar naquele, sabe? Da hora. Então, tem sido uma experiência muito, pô, a gente toca desde moleque, assim, eu toco desde os 12 anos, assim, Massa. e tá sendo uma experiência, cada show a gente tá aprendendo coisa nova e a gente tá vivendo coisa nova, então tá sendo muito especial, assim. É um lance que é difícil até de explicar, assim, mas às vezes quando você sobe em cima do palco, tem alguma coisa, assim, que acontece na maneira como você se sente em cima do palco, que parece que é uma conexão que você tem que ter para estar ali no palco. E tem vezes que você não consegue conectar, que foi o que o Renan falou, assim. Parece que tem uma tomadinha que não ligou ali. Só que acho que também um pouco, como a gente está fazendo um trabalho de espalhar o trampo que foi gravado, a galera já ouviu e já sabe o que esperar, assim. Então, acho que essa energia que vem já da galera de conhecer o trabalho, vem junto para daí você conseguir conectar naquilo que faltava, que é aquela presença que você precisa ter, né? Eu acho que é uma conexão que é muito difícil de explicar se você não tem essa conexão, acho, no palco. Mas a gente, acho que desde as primeiras vezes, assim, a gente já foi sentindo que tem essa dinâmica na banda, sabe? Sim. Às vezes a gente tá pensando, sei lá, putz, o bumbo tá andando do batera, tem que ficar segurando o bumbo, daí você fica focado no bumbo e não consegue se conectar. Então, tem algumas coisas, assim, que precisam pro show fluir, a gente conseguir entrar nessa... Os caras vão achar que eu sou místico, né? Energia, vibração. Ele bota uns cristal ali em cima do baixo. Mas é engraçado, assim. Os caras só tocam em lua minguante. Então, parece que tem um lance de energia. Às vezes é a brenfa, né? Ajuda, com certeza. Deu o Mercúrio retrógrado, ele não conseguiu conectar, tá ligado? Cancelou o show, cancelou. Não, mas da hora. Achei que era alguma coisa negativa, mas é só Mercúrio retrógrado. Nossa senhora, mano. Pra mim tinha que jogar no mocho desse moinho lá no meio. Bom demais. Não, é Não, isso. igual quando você chega pro cara e fala, nossa, mano, eu tô chateado hoje, não tô com um dia da hora. Ele fala, porque você é ariano. Dá pra sair pregando já, mano. Respeito, mano. Sai pranchando, tá maluco posto, desse.
Não, mas, mano, só enganchando nisso que você comentou, porque é uma coisa que a gente costuma fazer aqui na PX, mas não faz muito tempo, mano. Que é perguntar, tipo assim, mano, na vida de vocês, quando que começou, mano? Tipo, o seu gosto musical, quando que você, pô, identifica que eu curto isso aqui? Ou quero tocar esse instrumento Umas aqui, tá referências ligado? também. Referências, esse tipo de coisa, mano. A Cara, gente quer saber de vocês. eu acho que, bom, é muito pessoal, né, pra cada um, mas uma coisa que eu notei, assim, é que eu acho que esse estilo de música mais pesado requer um tipo de vibração que não é todo mundo, tá ligado? Que tem, assim como, tipo, sei lá, outros estilos, sei lá, eletrônico, é uma vibração diferente que talvez eu não tenha, sabe? Tem que bater. Tem que bater, exatamente. E, então, assim, o que eu notei é que desde criança eu sempre tive um interesse pelo anti-status quo, sabe? Então, assim, pô, eu gostava das capas do Iron Maiden porque a minha mãe falava assim, mano... Contra a cultura, né? Exatamente. Eu ficava, Cultura. tá ligado? Então, tipo assim, então eu acho que você tem que ter um pouco dessa, sabe, dessa malícia, eu não sei se é a palavra certa, malícia. Exatamente. Estranho. Essa direção. E eu acho que eu posso falar assim, todos nós vivemos de famílias onde a música esteve presente de alguma maneira, né? E acho que a primeira inserção é sempre através de música que os pais apresentam, né? Então, tipo assim, meu pai, ele era do rock. Então, ele ouvia, mas rock clássico, né? Black Sabbath. Pô, eu vi Black Sabbath a primeira vez. Cara, eu lembro, a gente tava falando de jogos de computador, eu era gamer antes. Eu tinha 11 anos, eu ficava o dia inteiro jogando game. E daí eu lembro que meu pai ele comprou um CD do Black Sabbath e ele chegou, ele comprou na internet, chegou, ele botou pra ouvir. Cara, eu lembro que na hora eu parei de jogar e fui escutar o CD com ele, assim, aquilo me chamou a atenção de uma maneira. E a partir cara, eu lembro assim que foi assim, 2 meses eu ia pra escola tudo de preto, unha pintada e, tá ligado? E foi assim, tá ligado? Mano, foi assim comigo com o Tokyo Hotel, mano. Ah, é? Que da hora, mano. Pô, mas sabe, isso é muito legal, porque eu tava conversando com os moleques, eu não lembro com quem que eu tava conversando sobre isso, mas assim, a gente sempre precisa de uma ponte, tá ligado? Sim. Talvez não é a melhor analogia, mas eu acho que assim, principalmente som extremo, é que nem cigarro, tá ligado? Ninguém começa no Marlboro vermelho. Então você precisa... Eu comecei no Marlboro Vermelho, Tá bom, velho. o alemão é a diferença. Mas assim, você precisa você precisa de um mentolado ali. Às vezes o mentolado é o turnstile. Às vezes o mentolado, pra minha geração, na Palavras época... fortes, hein? Os Não, caras que não gostam de mentolado. Mano, turnstile é animal. O mentolado é animal. Paulo fuma New York by Congo, mano. Não, o Paulo, nossa senhora, não sei onde ele arruma os bagulho que ele fuma, seu mandar. Da hora demais. Mas não é não, velho. Eu acho que enganchando nesse ponto do Renan, assim, sobre... Tipo, eu acho que a minha primeira relação com a música foi totalmente fora do que eu vivo hoje, assim. Foi... o pessoal tinha curso de teoria musical, eu entrei nesse curso de teoria, fui tocar trompete e, tipo assim, bagulho nada a ver, sabe? Mas daí comecei a me interessar pela música em si. E daí uma coisa que me pegou, que eu acho que é isso que o Renan falou também, que bateu em mim, é a música extrema, né? Então, as primeiras coisas que eu lembro que eu ouvi foi um Pink Floyd, assim, daí meu pai me mostrou Pink Floyd, falou, você gostou disso daqui? Então você é maconheiro já. Era jovem, nem sabia o que era uma brenfa ainda. Mas estava lá. Daí depois eu comecei a conhecer algumas coisas que foram se encaixando mais ainda com aquilo que parece que eu queria ouvir, assim. Daí eu fui pro death metal, conheci algumas coisas, assim, que foram, acho que, o buraco que eu me enfiei depois para conhecer tudo que eu consumo hoje em dia e a minha influência musical é nesse sentido, né? Acho que Black Sabbath também, cara, pra mim é puta referência. Melhor banda do mundo. Melhor banda do mundo. Tipo, querendo ou não, eles fizeram tudo que a gente escuta hoje em dia. Eles fizeram uma parte, Sim. há quem diga que Beatles fez a outra, mas aí é discutível. Black Sabbath pra mim é indiscutível. Pô, nós chorou no show de despedida, mano. Ah, é? É muito Viu? foda, Eu comprei o foda. ingresso online lá, tá Ah, ligado? é? Transmitindo no Pode crer. Discord, né? Ficou lá. Ficou lá, cara, você é então, louco. A gente tava tocando, cara, no dia que o Ozzy Foi fez o último show. E daí a gente tava, tipo, também meio que emocionado, assim, sabe? Nesse lance, eu e o Renan, acho que a gente teve esse momento que a gente parou, assim,
caralho, velho, os caras estão fazendo o último show e a gente tá fazendo os nossos primeiros, tá ligado? Uhum. Também pensando que isso é uma continuação, talvez, de um trabalho deles, então a gente também ficou bem tocado. No dia que o Ozzy faleceu, a gente tinha ensaio, cara, a Sim. gente foi destruído, assim, mas também com aquela gana de, tipo, pô, vamos fazer o nosso som. Eu acho que eu sempre fui desafiado por essas bandas, assim, no sentido de, pô, eu também quero fazer o meu som, eu também quero ter a minha banda, eu também quero ter a minha lógica, eu também quero ter a minha estética, eu também quero ter identidade visual, né? E eu acho que essas foram minhas influências, assim. Então, Pink Floyd para dar aquele susto, depois caí no death metal, conheci o Black Sabbath, misturou tudo ali e fez quem eu sou. E eu acho que é isso. Minha vez agora. Começou no... Ó, minha família nunca foi muito de música, assim, nem só em rádio e tal. Só que eu sempre curti muito desenho, ilustração, enfim, desde criança desenhava e tal. E um dia, um amigo meu trouxe um desenho na escola, acho que tava sétima série, sei lá. Tinha 13 anos. E eu falei, bagulho desse aí. Linkin Park, velho. Que é isso? Pô, mas não conhece Linkin Park? Aí ele mostrou o CD, emprestou o CD e já começou o paper cut, né? Eu falei, pô, que isso? Aí eu me apaixonei, assim, mano. Eu achei muito foda toda essa... a mistura da ilustração e música ali. E aí, quando eu ouvi o Chester berrando, eu falei, que animal, isso, como é que o cara faz isso? Impossível. Que voz é essa? É, mano. E esse foi a minha introdução à música mais pesada. E até um dia, esse mesmo amigo, um ano depois, ele falou assim, mano, conheci uma banda que o cara berra mais que o Chester. Eu falei, impossível. Te desafio. Era Underoath, ele mostrou. Nossa, caraca, Tá que ligado? amigo, hein? E pô, tá ligado? E eu falei, que é isso aí dele? Não, só escuta. Aí eu, caraca, no maior berro rasgadão, assim, tá ligado? Eu falei, que animal. Aí comecei a entrar, tipo, meio que uma banda vai puxando a outra, tá ligado? Alex on Fire, enfim, essas coisas assim. E aí tinha um amigo meu de infância, que ele, um dia, depois de muitos anos, encontrei ele na rua, uma franjona assim, eu falei, Como? ei, o que é? Aí eu olhei, ele tava com uma peita do Underoath, assim, eu falei, mano, tu gosta, mano? Ele, pô, não sei o quê. Eu tô cantando também. Ele falou, como é que é isso aí? Ele, vou te ensinar. Aí ele me deu uns primeiros passos de como berrar. Da hora. E a partir daí eu vim parar em São Carlos. Eu acho que Legal. outra banda que é referência pra caramba, assim, e eu acho que o assunto que o Renan ia tocar é muito importante, mas eu vou falar do Slipknot, cara. Porra. Eu acho que Slipknot, assim, também revolucionou uma geração, revolucionou um tipo de som que a gente consome hoje em dia, né? E acho que o ponto que o Renan tava falando, antes de eu interromper ele, mas é que aquela ideia de que existem as bandas que precisam existir para ser a porta de entrada, né, para as outras. Então, assim, Linkin Park, o Black Sabbath, o Slipknot, eles foram porta de entrada para muita gente para System. conhecer. Então, mas para conhecer Turnstile, Knocked depois você vai entrando mais nas camadas e vai conhecendo as outras bandas, as outras referências. Como que é o nome do cigarro, do Paulinho? Do New York by Combo. Então, você começa no mentolado, né? Até chegar. Não, como é que é? Referência is my passion aqui no Renan. Mas eu acho que essa ideia é muito massa, assim. Tem que entender que existem bandas que são mainstream por um motivo e que elas não são de todo mal, assim, elas serem, sei lá, tem muita Mais gente, acho acessíveis, que né? no underground às vezes torce o nariz por causa de turnstile, porque tão hypada, porque é mainstream. Pô, cara, mas no final das contas tem muita gente que vai ouvir turnstile e vai se apaixonar, vai ver stage dive e vai falar, cara, que é isso? Sabe que tem E na vai minha começar. cidade? Então, mas exatamente. começa assim, eu acho que começa assim. O Gui começou a berrar por Underwolf, já é um corte, mas passou um tempo, tava organizando show com a galera, montando banda, e acho que todo mundo, pelo menos da banda, teve essa relação assim com a música de qual que é a porta de entrada e vamos conhecendo, eu preciso de mais, e essa curiosidade que movimentou a gente até hoje, né?
E puxando nesse gancho aí, esse mesmo amigo, anos depois, já tava sem franja. Aí ele tava com uma peito do Hate Breed. Eu falei, que parada é essa aí? É o melhor amigo do mundo. Esse É o melhor amigo do mundo. Mano, ele foi enviado por Deus, assim, na sua vida, mano. É quando você puxa o bonequinho no Maps e joga, assim, ó. Pode crer. Aí ele, pô, não, é de hardcore. Eu falei, E que é isso? pra mim era hardcore, era CPM. E Cara- não que não seja assim, né? Mas eu, tipo, não era Um tipo minha parada. diferente, né? Ele, não, escuta aí. Aí foi o... Cara, pior que eu tenho uma Depois história... não sair mais desse É, seu amigo buraco criou o chamado- exódio aqui, né? Mas ele juntou as foi partes. juntando as partes. É. Eu tenho uma história parecida com o Hate Breed, cara. Eu cheguei no hardcore através do Hate Breed, porque na verdade eu sempre fui do metal, né? Uhum. E eu tinha um primo que ele sempre teve os CDs, assim, ele me apresentou Korn, me apresentou, tipo, várias bandas, né? E daí tinha uma época que eu tava só ouvindo thrash, só ouvindo metal, tá ligado? E daí o meu primo falou assim, cara, você já ouviu essa banda? Na real não é tão diferente do que você tá ouvindo. É uma banda de hardcore. Eu, hardcore? Porque assim, os meus amigos na época ouviam hardcore. E o hardcore que eles ouviam, que era muito comum lá em Curitiba, quando você fala de hardcore, é o hardcore melódico. E beleza, eu achava legal uma música ou outra, mas eu gostava sabe, do podridão, dos assuntos mais dark, não sei o quê. Eu achava o hardcore melódico muito animado pra mim. Uhum. E daí ele me apresentou o Hate Breed, assim, eu falei, o quê? Isso aí é hardcore, tá ligado? E daí, mano, foi Ladeira abaixo, ladeira né? abaixo. Ah, mas- Só pra trás, né? Então, mas aí, esse mesmo amigo aí, puxando, quando ele me apresentou a banda, ele falou, mano, vai ter um show. Te deu um microfone e montou uma banda pra você, esse amigo, velho. Não, a gente montou uma banda até Olha junto. lá. Minha primeira banda, 16 anos. Cara, Fiquei com ele. É. Aí, caralho, nossa, eu tô velho. Enfim, aí ele não, falou assim, ó, 16 anos faz 5 anos só. Continue. não quero, baby. Brincando. Aí ele falou, vai ter um show aí daqui a 2 semanas e tal, cola lá. Eu falei, nem sei, não sei onde é. Ele, não, vamos junto. Aí eu cheguei lá, mano, galera girando o braço, eu falei, caralho, velho, que é isso, mano? É briga? Foda. Tá ligado? O que o Renan tinha falado, o bagulho tem que bater, tá ligado? Uhum. Tipo, tem gente que, sei lá, às vezes até escuta algo do heavy metal e vai num show de hardcore e fica assustado. Fala, não, Não é pra mim. nunca mais. Uma hora que eu vi aquilo lá, mano, tipo, foi uma identificação instantânea. Eu falei, é isso que eu quero pra mim, tá Da ligado? hora, mano. E aí, mais Sim. uma ladeira abaixo. tem um ponto que eu quero aproveitar aqui da tua pergunta ainda, Hum. que foi quando começou. Eu queria saber de vocês também e de vocês qual foi a idade que vocês começaram e como que vocês começaram. Eu comecei no trompete, igual eu falei pra vocês, eu acho que eu tinha uns 11 anos assim, e com uns 15 anos eu comprei um violão para tentar tocar baixo, porque eu queria tocar baixo. Eu comprei o violão para aprender baixo. E quando eu tinha uns 16 anos, assim, meu primeiro trampo, meus pais foram lá, passaram um baixo pra mim e falaram, você que vai pagar com o teu salário aí. Ô, Falei, louco. dale. E um dia depois, eu tinha aqueles show de escola, assim, que é tipo talento, Uhum. sei lá. E daí eu toquei Metallica, Deep Purple, Sério? Iron Maiden, Metallica assim. já? Mas porque eu tava praticando Ah, no tá. violão, né? Mas daí, cara, quando eu peguei, era 8 horas por dia tocando baixo, eu não parava, assim. Saudades, inclusive. Foda. Da hora. Não, passa pros caras, a gente tá É. falando pra caralho. Não, não. Mas eu quero saber de todo mundo, pô. Aham. Minha vez, então. Bom, eu não toco nenhum instrumento. Até comprei um baixo. cordas vocais, pô. É, É também de corda, mano. verdade, verdade. Essa não dá pra trocar, por isso que eu tô com a voz assim. Não dá pra ser um molezinho, nada. Enfim, bom, não toco de fato em instrumento de corda. Eu até, comprei um baixo pra começar a aprender. Eu fiz uma aula de bateria também. É difícil, tá? Uma aula. Uma aula difícil. Meu batera ali, eu tenho que prestigiar mesmo. Mas pra mim, o bagulho é vocal mesmo. Acho que eu me identifico com isso aí. Eu comecei minha primeira banda com 16, mas no estilo deathcore, assim. Até cair na Thirst of Hate, que foi a primeira banda de beatdown no Brasil. E aí, mano, é isso aí. Acho que eu tinha
Foi 16, comecei com 16 anos e tamo aí. Hoje tô com 34, com a voz podre. Mas rodando. Mais feliz, né? Pô, Mais fazendo o feliz. que eu amo, mano. É isso. Ah, é isso, mano. Cara, eu lembro que foi um Natal, velho. Eu tinha 11 anos. E eu lembro que o meu presente de Natal foi um disco do Linkin Park, o primeiro. Ó. E eu lembro que eu já tava querendo tocar guitarra. E daí eu lembro que eu fui com a minha mãe, cara, numa loja que foi a mesma loja que que ela comprou o disco do Linkin Park. Que lá em Curitiba tinha umas lojas de CD que vendia instrumento também, sabe? E eu lembro que eu eu cheguei no balcão e falei assim, qual que é a guitarra mais barata que você tem? Daí o cara, tipo assim, nem tava, sei lá onde tava, você Essa tirou, aqui, uma mano. extratinha. Exatamente. Eu preta acho que e assim, branca. era um negócio assim, era tipo R$ 200, tá ligado? Na época, assim. Que, tipo, na época, R$ 200 era... E daí, cara, nossa, eu fiquei com aquela guitarra um tempão, velho. Um tempão tocando Nirvana tudo errado, tá ligado? Tocando... Style. Nossa, foi foda. Mas eu acho que tem que começar assim, né? 12 anos e tua primeira banda. Minha primeira banda... Cara, minha primeira banda foi com meu irmão. Meu irmão é batera também. E a gente tocava uns hardcorezinhos, assim, mas a gente não sabia o que era hardcore. Tipo assim, na verdade eu falava que era uma banda de hardcore porque eu gostava do nome hardcore. Né? Hardcore, legal. Aí eu... Era hardcore separado, É, hardcore. Isso, exatamente, hardcore. Aí, mas a gente não chegou a fazer show nem nada, assim. Mas foi com meu irmão, cara. Tocar, assim, acho que você tem alguém que toca com você ajuda você a Da hora. evoluir, né? Desenvolver. É. Vou passar pra vocês. Rodrigo toca? Mano, não. Eu sou parte da mesma linha que ele, tá ligado? Uhum. Eu sempre me identifiquei muito mais com vocal, mano. Uhum. Tá ligado? Eu já tive instrumento, violão, já toquei batera também e tal, Uhum. guitarra, eu tenho lá. Mas nunca tive aquele engajamento de tipo, Sim. mano, eu vou parar, vou me dedicar nesse bagulho. Mas tô sempre, mano, sempre rasgando a voz, tá ligado? Uhum. Sempre me identifiquei aí. E aí eu acho que agora falando pra quando começou a questão de ouvir o som, tá ligado? De me identificar com o bagulho, eu acho que parte um pouco. Agora é hora de morfar, tá ligado? Não, mas sim. então, mano, ó. Agora, vamos lá, o nome APX7 vem daí, porque vem de aproximadamente 7, tanto pra mim quanto pra ele. Então, entre os 6 e 7 anos de idade ali, mano, minha banda introdutória também foi... Desculpa. Eu vou matar um tempo. Entre a banda, mano... Foi ali. A banda introdutória também, mesma fita, Linkin Sim, Park, mano. pode crer. Então eu cresci ali, tipo, mano, meu irmão era punkzão, moicanão, vivia o Que coturno, massa. não sei o que, o Oh, meu legal. vizinho também. E os caras, tipo, e esse meu vizinho também, mano, ele foi no show do Rammstein, quando eles vieram pra aqui, acho que no início dos anos 2000. Então, outra banda também que eu comecei a escutar Nossa, quando eu era bem animal. pequeno, mano. Então, eu sou cresci muito ouvindo fã, né? Linkin Park, Rammstein, depois também veio Tokyo Hotel e por aí Pode vai, tá crer. ligado? Então, Uhum. foi mais ou menos ali entre 6 e 7 anos de idade. Caraca, E tome cuidado, foda. que eu... Não, pode deixar. Vou esconder minha mão Mas aqui. mano, foi mais ou menos entre essa idade aí, Que cara. E massa. eu lembro eu acho que eu peguei o final de MTV ali, já lembro se era Mix TV, MTV. Mix TV, mano. Mas eu TV, vi, cara, muito clipe, mano. Eu vi eu vi Uhum. Linkin Park bastante na TV, cara. E Uhum. nostalgia do caralho, mano. É, Green muito Day, foda. né? Green Day pra Green nossa, Day, tudo demais. E aí vem. E é exato, mano. Vem oriundo de jogo também. Então, mas nessa idade eu jogava bastante já Tony Hawk, Guitar Hero e Isso tal. que eu vou falar, tá ligado? uma das primeiras concepções, assim, de música foi também através do Tony Hawk. Cara, o Tony Hawk, é engraçado, o Tony Hawk é um assunto em comum dentro de muita gente da nossa geração, Uhum. tá ligado? Acho que Sim. era o jogo que tinha trilha sonora mais... Ah, o Guitar Exato. Hero também, né, mano? É, Hero. sim, também, o Guitar Hero, principalmente os 3 primeiros ali, né? Nossa, o 3, né? Então. Mas foda demais. cara, e assim, mesmo sendo novão, cara, eu tive umas paradinhas antigas que me permitiu com que eu tivesse acesso e conhecer. Então, Sim. pô, PlayStation 1 ali eu joguei bastante, mano, Tony Hawk. Então eu já comecei a moldar o meu gosto musical. Tipo, Sim. pô, eu tô jogando o jogo e tá tocando essas Muito guitarrinhas, esses bagulho nostálgico. rápido. Gostei do que eu ouvi. Aí meu irmão chega e me apresenta, sei lá, mano, um Linkin Park, tá ligado? Meu vizinho chega e me apresenta um Rammstein, por aí vai. Então foi moldando o gosto a partir daí, mano. E tu, mano? Mano, eu, que nem o Rodrigo, né? Aproximadamente 7 anos, a gente começou a ouvir aí um som. E comigo foi Tokyo Hotel, mano. Eu lembro que na época da Mix TV tinha aquele top 10 lá de noite, todo dia à noite, mano. Nossa, verdade. E aí eu lembro que meu pai, ele assistia todo dia. Ele assistia lá os clipes pra ver o que tava tendo de mais da hora, Nossa, assim, então, é tocando. verdade, tinha esse topzinho, cara. Cara, e sempre tinha Green Day,
tocando sempre Boulevard Broken Dreams, sempre, mano. Uhum. Aí, o Tokyo Hotel, Kamunsu. Mano, eu sei que eu lembro que eu tava passando. Alguma coisa eu tava passando na sala assim. Eu olhei a estética do Bill Kaulitz ali, tá ligado? Falei, caralho, achei da hora pra caralho. Eu me vestiria assim, tá Sim, ligado? sim. Isso com 7 anos, mano. Aí eu falei, mano, é isso. Aí eu comecei a ouvir bastante Tokyo Hotel na época. E o Queen, cara. O Queen eu Pô, gostava legal. da Que foda. pá, É, entendeu? Aí sim. ficou na O cabeça. two-step, Só que, primeiro mano, two-step da Da história. história, né? mas eu vou falar um Side bagulho to pra você, side. cara. É, tipo assim, eu lembro na época tinha um computadorzinho lá, tá ligado? Aquela CPU branca, amarelada. Uhum. E eu baixava no Emule as paradas. Aham. Cara, mas a maior Nostalgia também. frustração, mano, de uma criança de 7 anos é você colocar Queen. Na hora que você baixar, mano, você tem um puta de uma pornografia. É, outra assim, parada, tá ligado? Pior que tinha muito disso nessa época, Sim. né, cara? Do arquivo, né? Acho que os caras faziam até pra zoar, assim, de subir o arquivo. Mas, ó, esse é um negócio que a gente também tava tentando falar sobre o EP, assim, do que bate, né? Então, acho que, assim, essas bandas que vocês falaram, Tokyo Hotel, Linkin Park, são bandas que também são a porta de entrada para esse tipo de som começar a bater, sabe? O que o Gui falou, de você chegar num lugar assim onde tá todo mundo girando o braço e falar, cara, eu quero isso. O que é isso? Isso tem que bater, né? E tem que ressoar com você de alguma maneira, né? Seja pela maneira, a estética, às vezes, ou às vezes pela energia do lugar, né? Um caos, assim, eu acho que eu nunca tentei colocar em palavras, assim, né? Mas quando você olha, é tudo um caos, assim, num show de É, hardcore, mano, assim. doideira. E eu acho que é isso que me chama a atenção, várias interações acontecendo ao mesmo tempo, várias relações e depois também esse senso. Uma coisa que você falou do teu irmão, né, que era punk e tudo mais. Cara, eu acho que o hardcore e o punk, né, o hardcore vem do punk e o punk também foi uma coisa, assim, que me ensinou muita coisa da política e de ideia. E esse senso de comunidade, assim, né? Que acho que o hardcore herdou também. Hoje dá pra falar que não tanto do punk, né? É Sim. controverso o É. assunto, talvez, né? Que eles têm um grupo, mas, assim, acho que o hardcore tem muito essa energia de comunidade, assim. Sim. De entender, de ajudar. Pô, precisa de ajuda, quer ajuda para carregar equipamento, quer ajuda para qualquer coisa, assim. E acho que isso é uma coisa que sempre me chamou muita atenção. Mas é engraçado isso que você falou, cara, porque é uma coisa que a gente pode até avaliar, assim. Eu acho que o que é considerado hardcore hoje em dia justamente mudou muito por causa disso, sabe? Eu acho que a Declive, por exemplo, é uma banda que, se a gente tivesse aparecido alguns anos atrás, talvez a gente não conseguiria falar que a gente é hardcore. E eu acho que é porque, claro, as definições sonoras do que é hardcore mudou, mas eu acho que hoje em dia é muito mais baseado nessa conduta como banda em volta, sabe? Então, assim, esse approach mais DIY, a maneira como você influencia a sua comunidade ali, a maneira como você faz parte da comunidade, entendeu? Então é por isso que eu acho que tem outro. Isso é um fenômeno internacional, né? Tipo, você vê as bandas lá de fora também. Tem muitas bandas hoje em dia que eu acho que musicalmente estão muito mais próximas do metal ou de outras vertentes do rock do que do punk, que seria a origem do hardcore, mas estão inseridas nesse meio do hardcore e com essa intenção de comunidade e estão habitando esses meios, né? Então você tem. Você pega os festivais lá fora, você tem banda de tudo quanto é. Sonoramente, tudo quanto é jeito, tá ligado? Então é interessante pra caramba, assim. Eu acho que toca num ponto também que é importante, que a gente sempre escuta as pessoas de outras bandas e etc. falar assim, pô, como que eu posso também fazer parte? E, cara, começa a ir nos shows, começa a fazer contato, começa a fazer amizade, entendeu? Não com a intenção de tirar algum tipo de benefício próprio, mas assim, cara, o que tá faltando na minha cidade? É show? Eu vou tentar organizar. Mano, começa, sabe, não precisa de muito para começar. Você precisa de um lugar, você precisa de equipamento, tentar achar alguém e pode ser, cara, eu acho que é uma comunidade que é muito mais sobre a intenção do que a execução, entendeu? Então, pô, a gente já tocou em lugares que o equipamento não era tão legal. E, pô, foram shows muito especiais pra gente também, sabe?
a gente já tocou em lugares que não tinha tanta gente, mas os 10 caras que estavam lá estavam, tipo, muito afim, entendeu? E faz valer a pena. Então, assim, é mais sobre isso, assim, sabe? Não precisa muito pra começar, não precisa muito pra fazer parte, nem nada disso. Eu acho que essa é a mensagem também, né? Então, assim, isso é muito foda que vocês falou que viu os caras girando o braço e, pô, falou, é isso que eu quero pra vida. No meu caso, cara, foi quando mostraram Slipknot pra mim. Uhum. Porque, cara, mano, eu comecei a tocar bateria por causa do Joey Jordison, tá ligado? Oh, da hora. E eu lembro até hoje, cara, quando, é que na época que eu comecei a ouvir ali, mano, tava no auge do All Hope Is Gone, né? Sim. Eu já tinha uns 10 anos, acho. E, cara, nossa, ver a Psychosocial lá, cara, eu lembro até hoje, ver a primeira vez aquele clipe, aí o Corey Taylor entrando com o gutural. Sim. Eu não tava acostumado com aquilo, era novidade pra mim, tá ligado? Sim. Acho que pro mundo inteiro, na real, né? É difícil que o Slipknot fez, assim, ter alguma outra referência, né? Uhum. Eu tinha medo, velho. A brisa era... Eu levei muito tempo pra ouvir Slipknot, porque, tipo, eu achava tão macabro, assim, Aham. que eu não tava pronto pra aquilo ainda, tá ligado? Entendi. Mas, cara, sabe, isso é um bagulho. É que, assim, falando do rock como um todo, eu acho que ele vem dessa energia de transgressão, certo? E aquilo que eu digo, quando você tem que ter uma inclinação, eu acho que é o tipo, é aquela criança que a mãe fala assim, não, e a criança vai lá e vai. Sabe? Tipo assim, não tô apologia nada, nem nada. Mas assim, é aquela, sabe, assim, é aquele sentimento. E eu acho que. rebeldia, né, É mano? rebeldia, exatamente. Então, assim, exatamente, a primeira vez que eu vi Slipknot, eu lembro que foi um vídeo, foi um corte do vídeo eles já tinham lançado o DVD, o Disaster Pieces lá, e era aquela The Heretic Anthem. E, cara, tipo assim, os caras vestidos com máscara e não sei o quê. Era um bagulho, assim, que me fascinou, mas me dava aquela sensação, assim, de tipo, cara, não é pra eu gostar disso. Por que eu tô gostando disso? 666, Exatamente. né, Tipo assim, você sente aquilo assim, sabe? Errado. Parece que é errado, mas aquilo, sabe? E é isso. E eu acho que quando a gente fala, por exemplo, de ressurgência, de estilos e etc., eu acho que é quando teve vários momentos na história onde o rock perdeu essa, sabe, essa textura, Uhum. essa coisa mais virou muito produto, virou muito comercial, muito bonitinho, muito, sabe, muito higienizado. Não Exatamente. incomoda tanto mais. Exatamente. Entendi. Aí eu acho que isso faz com que as pessoas que buscam esse tipo de conexão vão para outros estilos que às vezes, que eu acredito que durante muito tempo foi o rap, tá ligado? Uhum. O rap trazia esse tipo assim de transgressão, entendeu? Uhum. E eu acho que hoje em dia, talvez, eu não sei, eu consumo rap também, mas eu acredito que muitos dos artistas mainstreams, eles começaram a falar de assuntos e começaram a ficar muito higienizados que a galera talvez não desconecte tanto, e daí começa sabe, rola esse pêndulo de tipo assim, talvez procurar outras artes, outras coisas que tragam esse tipo de sentimento, né? Entendi. Total, mano. Não, foda pra caralho, cara. E é isso, mano. Aí pro hardcore eu entrei tarde, mano. Foi com a PX mesmo. Eu não consumia, eu ouvia sujeira pra falar que não. Só que eu nem sabia que era hardcore. Aí foi onde começando a PX, mano, hoje é Pô, o que eu mais legal. escuto, mano. Facilmente, tá ligado? Eu ia puxar um pouco desse gancho do rap que você falou, mano, Aham. porque eu acho que foi muito por isso também que eu me atraí por essa parada mais pesada, porque, mano, eu cresci ouvindo, eu tinha no Ford Casinha lá, meu irmão era cheio de CD, tá ligado? Então eu transitava entre músicas. Então uma hora eu tava ouvindo, sei lá, mano, eu tava ouvindo um 509E, um Dexter, um bagulho assim, do nada pulava pro metalcore, porque meu irmão tinha uns Pode crer. bagulho meio anos 2000 ali, Sim, tá sim. ligado? E aí vem muito disso, acho que esse gosto por essa parada mais Sim. do peso em si, tá Sim, ligado? Eu sim. acho que aí você falou do rap, eu lembrei, mano, porque eu vivi escutando também, Sim. mano. Foi de criação ali. Tem muito não. rap também, É, mano, mano, moleque. vixe, Por causa de cê um é primo louco. que eu tinha, que ele ouvia só rap, mano. Então ele me mostrou muita Sim. coisa. Realidade Cruel, Racionais, Sabotagem, legal. Facção Central. Sim. Putz, essa muita galera Pô, aí, é o mano. tipo de som que você não bota no churrasco da família, tá ligado? Mano, Ah, meu primo mano, colocava. pior que eu colocava uma paradinha assim também, né? Pô, legal, velho. Mas foi muito disso aí também, Sim. cara. Aí, contanto que quando nós tava falando de quando conheceu, com que idade, pá, eu Aham. fiquei de falar, esqueci, mas foi daí, mano, porque eu lembro que. E meu irmão participou muito do cenário de rap aqui da cidade, então ele conhecia uma galera também, acho Pô, que foi legal. influência daí. Não, Foi da daí hora também. demais. Cara, rap É também foda. é engraçado como o hardcore
tem muito essa... Anda lado a lado com o rap, sabe? É, claro, assim como o rap também é um universo em si só e o hardcore é um universo em si só, tem vertentes dentro do hardcore que talvez não se assemelhem tanto e não peguem tanta... Mas assim, pô, cara, eu tava vendo hoje, por exemplo, é um exemplo bem superficial, mas a maneira como as pessoas dentro do hardcore têm se vestido hoje, eu acredito que se assemelha muito mais ao rap, por exemplo, do que o Metal. hardcore, o metal dos anos Punk, 2000, né? sabe? Exatamente. Tipo assim, nos anos 2000, ali perto dos anos 2010, as pessoas, a galera do hardcore estava se vestindo de uma maneira completamente diferente. Então, assim, a gente está falando de culturas populares, e tudo isso influencia, né? Eu acho que o nosso senso estético, a maneira como a gente se veste, as tatuagens que a gente gosta, etc., é sempre inspirado nas coisas que a gente consome nesse sentido, né? Então, é engraçado ver como isso também, a dinâmica e como isso afeta, tá ligado? E Total, ao mano. mesmo tempo que, por exemplo, você pega, tipo, tem uma galera do rap que, mano, o cara é gótico. Você olha pro cara, o cara é gótico, mas o cara só ouve rap, tá ligado? Você fala, cara. Pode pá, mano. da Tipo hora. assim, visualmente, você nunca pensaria que o cara estaria ouvindo aquilo, né? É, você vê muito isso naquele Dark Trap, né? Sim, Tipo, exatamente. Bones, Sim. Ghostman, Exatamente, Suicide Suicide Boys. Boys, total. Você vê bastante essa rapaziada mais Sim, alternativa sim, ouvindo, né? exatamente. Pra você ver que, tipo assim, eu acho que a arte é uma coisa fluida, né? É uma coisa. E na verdade, a gente tá sempre. A gente é um reflexo de tudo que a gente já ouviu, já Total, viu, mano. tá ligado? Sim. E É, isso- molda a sua personalidade de alguma maneira, entendeu? Exatamente. Porque você vai pegar, você vai fazer um arranjo de tudo isso que você já ouviu, que você Sim. consumiu e montar a sua personalidade, mano. Exatamente, exatamente. E eu acho que isso que é legal, essa questão de identidade é muito. E é por isso que é importante, entendeu? É uma das coisas que eu mais gosto dentro da comunidade e do underground como um todo, é isso, porque você tem espaço para você se expressar da maneira que você quiser, entendeu? E da maneira. é, daqui, tipo assim, você tem artistas visuais. E eles fazem parte da comunidade do hardcore também. É os caras que estão fazendo os flyers, os caras que estão fazendo as Total, capas, estão mano. fazendo. Sim, sim. Então, tipo assim, não é só sobre música. Pô, tem a molecada lá que faz estampa pra camiseta e agora eles têm a marquinha uma marca de roupa deles, entendeu? E também você vê a galera usando. Então, assim, é um universo em si só, sabe? E eu acho que isso que é o que enriquece o hardcore como um todo, né? É, é um espaço onde você aprende muita coisa que vai muito além só da música, sabe? Eu posso falar assim, profissionalmente, mano, os caras mais talentosos que eu conheço, assim, os caras vieram do hardcore, tá ligado? Os caras que estão trabalhando em agência hoje que fazem vídeo. Você vai ver que os caras começaram fazendo vídeo de banda, tá ligado? Vídeo de show. Os caras que estão gravando sertanejo hoje, os caras vieram de gravar banda local, tá ligado? Então, é uma escola, é uma universidade, assim, sabe? E eu acho que é por isso que é tão importante, principalmente, assim, pra gente que vive isso desde criança, tentar desenvolver isso, sabe? E propiciar esse ambiente para gerações mais novas, porque foi das gerações mais velhas que a gente pegou isso, né? As bandas lá de Curitiba, pô, eu lembro, eu tinha 15 anos, mano, indo nos shows e foi a minha apresentação ao hardcore local, foi as bandas daquela época, tá ligado? Então, tipo assim, é importante. Então, a gente não tem essa ambição, mas talvez a Declive seja essa banda para uma banda da nova geração, entendeu? Da Porque os hora. caras, Legal. tipo, mano, eu vi os caras tocando em São Carlos, eu falei, vou fazer isso aí também, tá ligado? Mano, voltando lá no Black Sabbath, ele deu esse Fala, sentimento também, tá ligado? sim, Quando os caras total. terminou, eu e o Rodrigo entrou na discussão qual que vai ser a próxima banda quando fizer isso, vai dar esse impacto. Sim, Entendeu? A gente chegou no Metallica, sim. eu acho que da nova geração Britney. Sim, Entendeu? total. Sim. Eu acho que assim, isso é uma coisa interessante também de ver. Eu acho que esses grandes ícones, assim, eles estão cada vez mais difíceis de acontecer, né? Eu acho que, para ser bem sincero, eu não acho isso necessariamente negativo, é só a realidade do que é, né? Mas eu acho que essas bandas de estádio, talvez, sabe, daqui a um tempo já não role mais, tá ligado? Depois que, tipo assim, depois que
o Bring Me The Horizon, Sleep Token da vida, essas bandas que, tipo, são as bandas desse patamar hoje em dia, tá ligado? Ah, mas a gente vê umas novas. O Turnstile O mesmo. Turnstile, Knocked Loose, É entendeu? que É o verdade, é Turnstile e o Knocked Loose estão aí, tipo, mais de 10, 12 anos também, né? exatamente. Ah, mas é muito Então, pouco, se for ver. sim. Ah, não, sim, com É. certeza. Mas é que sabe o que é? Eu acho que, eu não sei, cara, talvez... Eu não sei, com o mesmo tipo de influência que, por exemplo, o Metallica teve, tá ligado? É tipo, eu acho que tem uma relação com aquilo que você falou sobre o rap, assim. Eu tenho uma percepção, na verdade, que é... Não sei se eu tô certo, se eu tô errado, se tem um estudo sobre isso, mas eu acho que, assim, quando o rock era influente, a galera queria tocar guitarra, queria tocar bateria, queria tocar baixo. Quando o rap virou influente, a galera quer fazer rima, a galera quer comprar um controlador MIDI e fazer o beat em casa. Então, assim, acaba que diminui também a quantidade de pessoas que entram na música para tocar, para aprender um instrumento ou vão para um outro nicho, assim. Ou seja, acaba que o interesse sobre aquilo, sobre guitarra, sobre baixo, sobre bateria, diminui. Por isso que tem um monte de empresa falindo, um monte de empresa que não de consegue áudio, né? vender guitarra. E, ao mesmo tempo, a quantidade de bandas diminui, né? E, ao mesmo tempo, que as bolhas aumentam. Então, a gente fala de algoritmo, assim, tem um monte de bolha. Então, eu acho que o Renan tá querendo falar, assim, o Metallica é uma banda que você quer aprender a tocar guitarra por causa do Metallica, entendeu? E essas bandas, assim, são mais difíceis de surgirem com essas bolhas, né? Então, assim, você vê o Spirit Box, pô, a gente acha que é uma banda gigante. Sleep Token, e eles são. Só que, assim, perto do Metallica, eles são uma formiguinha, entendeu? Então, acho que essa diferença de Entendi. tamanho de relação que eu sim. concordo com o Renan, assim, de que eu acho que é mais difícil ter esse tipo de influência pelo como as coisas funcionam hoje em dia, né? Algoritmo e mercado até. Às vezes, será que o rádio quer ficar tocando Knocked Loose, né? Os caras preferem tocar Bee Gees, o que é ótimo também, amo Bee Gees, mas eu acho que é esse lance, assim, só talvez isso seja uma bolha que não atinge o meio comercial igual atingiu antes, assim, com as bandas de rock que tinham na época, né? E foi como você falou, você pega num contexto que naquela época a banda era novo. Sim. Exato. Era algo novo, tá ligado? sim. Então, pra rádios, pra gravadores, esse tipo de coisa, eu falo, mano, olha esses caras aqui, Sim, mano. Os sim, caras. Entendi. Que é isso, tá ligado? Entendeu? Agora, por exemplo, você pega as bandas atuais, seja de metalcore, deathcore, Spirit Box, ou enfim. São bandas que, igual você falou, às vezes você não sabe se a rádio quer manter esse tipo de coisa. Não sabe se vai ser a mesma influência que vai ser pra várias bolhas, âmbitos diferentes e tudo mais. E assim, mesma coisa, aquilo lá era novo, tá ligado? Com o passar do tempo começou a surgir uma frutinha igual ali, uma parada nova ali, tá igual. Só que hoje, como é que eu posso explicar, mano? Essas daí das antigas já estão consolidadas e as que estão vindo agora já tem uma pá de outras que também tem a mesma pegada, a mesma inspiração. sim. E acho que é difícil você conseguir movimentar da forma Da que mesma foi forma. antes, tá ligado? Mas, cara, ao mesmo tempo, eu acho que tem coisas que acontecem e você falou do Knocked Loose e realmente, agora que me ocorreu. É uma banda, cara, que eu nunca achei que ia tocar na televisão, tá ligado? E os caras, tipo, eu não lembro lá se foi o Jimmy Fallon, algum desses programa de auditório lá dos Estados Unidos, lá os caras tocaram. Tudo bem que eles foram indicados ao Grammy, etc. Mas assim, porra, cara, a gente tá falando de uma banda que não é nem um pouco acessível, sabe? Que é tipo assim, não tem vocal limpo, não tem nenhum tipo de instrumentação onde você conseguiria ouvir e falar assim, ó, isso aqui funciona no mainstream, entendeu? Então, a isso gente... torna mais especial até. se for Não, ver. total. com certeza. Eu acho que, tipo assim, esse lance só do Grammy, o Gojira foi quem abriu muitas portas, né? Porque Tocou na também... Olimpíada. Exato. Exatamente, é verdade. Nesse âmbito, eu acho que tem algumas ferramentas que são importantes a gente citar. Por exemplo, quando a gente era adolescente, acho que uma ferramenta de divulgação era a MTV. Então era o dia inteiro, você ficava ali consumindo o que estava vendo de clipe. Hoje, é o que? É TikTok. Essa é uma opinião totalmente pessoal. Sim. Mas se não fosse o TikTok, o Knocked Loose não ia virar o que eles eram hoje. O que eles são hoje. Better Homens também? Sim. Não, total. Eu acho que se não fosse o TikTok, talvez no metal até continuaria meio morno, mano. Não, Então, claro, mas, Por exemplo. mas tá eu ligado? acho que justamente esse lance de E dói falar bolha... isso, só pra deixar mais... Mas eu acho que é justamente esse lance de bolha. Isso é uma bolha.
E, tipo assim, se não tem pessoas aparecendo numa plataforma que é o TikTok ou qualquer outro mecanismo que gere esse tipo de visualização que a gente tinha, se você não gera a possibilidade de alguém ver o Tokyo Hotel e se interessar e querer seguir e conhecer essa banda, fica difícil. Só que daí também tem uma série de outros problemas que entram no fator de ser uma banda, porque assim... Eu acho que, obviamente, não dá para reduzir a isso, mas antigamente as bandas eram mais bandas do que todo o resto, assim. Eles não eram produtores, muitas vezes, Não é- não sabiam gravar o próprio disco, não Publicitários. precisariam fazer uma divulgação, Uhum. apesar de que muitas bandas eram boas nisso, mas eu acho que hoje em dia entra nesse problema de tem muita informação de tudo. Como é que você faz para você rasgar essas bolhas e você entrar nelas? Isso com tatuagem, isso com música. O tatuador hoje, acho que muitos tatuadores reclamam que tem que ficar fazendo TikTok, fazer dancinha ou fazer alguma coisa engraçada Sim. para o trabalho desse tatuador chegar nas pessoas. Eu acho que a música também virou isso hoje em dia, né? Por causa dessas bolhas, por causa desse mundo de redes sociais, né? O que não é um problema também. Eu acho que daí é uma outra discussão que é assim, são maneiras diferentes e hoje em dia vai de você aceitar isso ou não, né? Então conheço nas minhas próprias bandas, assim, as bandas que eu toco, tem bandas que não têm o intuito de estar no TikTok, de tentar furar alguma coisa, é fazer música e soltar no mundo. Se alguém ouviu, ouviu, se não ouvir, valeu. Acho que com a Declive a gente tenta atingir mais, assim, o pessoal também tenta se mostrar mais presente nas redes sociais, justamente para tentar atingir essas pessoas, né? Mas são maneiras diferentes das bandas interagirem hoje em dia, sabe? Entendi. Total, mano. Mas eu acho que vai ter uma galerinha hoje em dia que vai começar a tocar um instrumento, começar a cantar por causa do Brian Garris, tá ligado? Não, tomara. Vai mano. ter, Sim, mano, eu com acho assim, certeza. sabe? Mas tem que estar no TikTok, senão... Não, beleza, eu concordo, mano. Eu acho que é uma ferramenta hoje que ela dá pra fazer muito bom uso dela, apesar do que não... O que chega na gente normalmente não é coisas Sim. úteis, né? Sim. Mas é uma ferramenta Sim. excelente, cara. Mas isso, eu acho que isso, assim, é engraçado, porque é sempre uma faca de dois gumes, né? A tecnologia como um todo, ela democratiza muita coisa, mas ao mesmo tempo... Então, assim, muita gente que antes não tinha acesso... Então, em questão, falando assim, puramente de música e de arte, antigamente você precisava de uma gravadora. Teu disco não chegava no consumidor final se você não tivesse uma gravadora. Hoje em dia, com a tecnologia, a distribuição, o TikTok, etc., você consegue furar essa bolha, só que ao mesmo tempo tá todo mundo tentando fazer isso. Então, assim, antigamente você tava tentando pegar a atenção da gravadora. Agora você tá tentando pegar a atenção de todo mundo, tá ligado? E tá todo mundo tentando chamar atenção de algum jeito, sabe? Só que, assim, eu acredito que pra gente, querendo ou não, eu posso falar até, já falei porque quem cuida dessa parte mais de publicidade da banda é o Alemão. E ele faz muito bem isso. E eu acho que porque pra gente é mais uma ferramenta criativa, entendeu? Então, assim, a gente é uma banda que a gente não pega e fala assim, ai, que saco, a gente tem que fazer um vídeo pra divulgar o show. Ai, que saco, a gente tem que fazer, sei Um lá. ator excelente, É, né? então. É. Mas aí que tá. de passagem. Mas porque o processo foi esse. A gente entendeu assim, cara, a gente tem duas maneiras de conduzir isso. A gente pode ficar frustrado que a gente tem que ficar fazendo isso o tempo inteiro. Ou a gente pode usar como uma maneira de se expressar também. Assim como a gente usa a música, as letras e etc, entendeu? Total. Então, eu acho que é uma maneira de encarar que talvez suavize um pouco mais a seriedade de tipo assim, pô, agora eu tô fazendo comercial de sei lá o que, sabe? Uhum. Mas eu acho que assim, tem um fenômeno que é o attention span, assim, né, da galera. Então, a gente também tem que aprender e ir se atualizando, principalmente cuidando de rede social, assim, de tipo, o que está acontecendo agora? Qual que é o momento? O que vai ser falado agora? Então, por exemplo, a gente também tem as estratégias da banda giram em torno disso. Não vamos lançar o EP na Copa do Mundo, porque o assunto vai ser Copa do Mundo. Ninguém vai falar do nosso EP se a gente lançar na Copa Estratégia, do né, mano? Mas Mundo, acho que né? sempre foi assim, né? Ah, não, com certeza. Sempre Eu foi acho que estratégia, sim, mas eu acho que antes era tipo assim, a Copa do Mundo podia ser um instrumento também para divulgar alguma coisa. O Kiss ia tocar
ia divulgar as coisas lá, sabe? Eles tinham mais acesso a isso. Obviamente, tem como ter acesso, mas tem que ter dinheiro, né? Então, é uma divergência, assim. Mas a sabe- produtora não... Eu acho que é um pouco o tempo também. Eu acho que o tempo das coisas hoje em dia é muito rápido, sabe? Sim. Então, o que eu tô falando assim, ó, tipo, mano, o Bad Bunny lá tocou no Super Bowl. Animal, certo? Durante uma semana, você só via isso. Uhum. E depois parece que você nunca mais, tá ligado? Tipo assim, some. E é isso que eu digo, tipo assim, acho que essa... Manter a consistência. É né? exatamente. Uhum. E o jogo é esse, entendeu? Então, assim, pelo menos a Copa do Mundo a gente já sabia que ia ter, tá ligado? Só que você não tem. Você não sabe que o Vini Júnior vai separar da Virgínia semana que vem e exato, que a é galera esse só que é o vai ponto. falar disso, tá ligado? Então, assim, é um. Acabou com a minha semana, mano. Não, acabou com a minha Copa, entendeu? Ou não. Ou Vai não, que né? ele Bem dessa. Às começa vezes. a jogar ali, Vai né? que ele- Fica puto. Nossa Vai que ele senhora, começa a mano. jogar ali, né? Mas eu acho que é meio que esse o caminho, assim. Eu, obviamente, também sempre aconteceu, não é tipo assim, ano de Copa não dá para lançar coisa, mas eu acho que hoje em dia a gente tem que ter um pouquinho de discernimento, assim, de qual que é o momento de lançar, ou pelo menos para ter uma estratégia entre a gente também, né? Eu acho que muito da dificuldade de ter uma banda, assim, é que tudo é muito... A gente que não tem uma base, a gente não sabe, não tem um vídeo, um tutorial de como montar uma banda, como seguir uma banda, né? E a gente cria processos e rotinas que facilitam a gente a tocar essas coisas. Então, colocar uma data, sei lá, não vamos lançar na Copa, também ajuda a gente a pensar, pô, se a gente quer lançar antes da Copa, tem que gravar no ano anterior, então. Então, a gente tem um prazo para gravar, sabe? Pensar nessas coisas assim ajudam a gente também a se desenvolver como bandas, assim como negócio, dá para colocar talvez dessa maneira, eu acho que é uma maneira de pensar. Bom, rapaziada, teve um pequeno corte aqui. O Tsu e o Carlos colaram aqui com a gente, mano. Sejam bem-vindos. Mano, Valeu, bem-vindo. mano, obrigado. Bem-vindo, Mano, se mano. apresentem pra galera aí que vocês tocam na banda e tudo mais. Cara, eu sou o Tsu, eu toco guitarra. E eu sou o Carlinho. E eu sou batera. Ele é o nosso São Carlos. Eu tô na minha cidade aqui, pô. Porra. É verdade, agora que eu vi a conexão. Não, mas da hora demais, mano. Eu queria perguntar pra vocês como tá sendo pra vocês essa fase do EP novo também, do Vale da Aflição e tudo mais. Como tá sendo tocar nos shows, a galera recebendo muito bem, mano. Cara, acho que... Fala um pouquinho mais perto, só por Opa. favor. Esse processo aí, ele foi, acho que bem diferente, né? Comparado com o primeiro EP ali, né? Porque a gente conseguiu adquirir uma experiência, né? Com o primeiro EP, com alguns erros, com alguns acertos, né? Que também a gente foi melhorando. E daí também acho que foi um processo bem mais interessante porque foi praticamente tudo feito só pela Declive, né? Porque no primeiro EP a gente fez a gravação lá da batera em outro estúdio e aí os meninos, o Alemão e o Rena, que fizeram mais a parte de mix, master ali, mas tanto do EP2 quanto o do Covil ali também foi gravado lá no Primitive, né, que é o que é o do Rena, com os equipamentos dele, com batera do estúdio. A gente é que montou todos os mic numa sexta de noite ali, sabe? Então foi um processo bem mais interessante desde o começo mesmo. Não só a parte de criação das músicas, né? Mas todo o processo de fazer, de montar todos os mix, de gravar, de tudo, né? Então, e daí tem sido assim um processo bem interessante, assim, até depois de todo esse trabalho, porque acho que como até os meninos falaram, assim, a recepção tá sendo bem da hora, né? Tipo, a gente tá vendo, assim, a galera acho que se for ver, faz pouco tempo ainda que a gente lançou, mas, pô, a galera já tá cantando. Porra, Cemitério, a galera tá cantando com gosto, assim, sabe? Então tá... a recepção até agora, assim, meu, tá muito massa, assim, sabe? Então, a gente fica feliz, fica bem orgulhoso, assim, de ter trabalhado em cima, de ter gastado bastante tempo, né? De ter conseguido lançar no momento certo, né? Talvez, então,
acho que tá bem gratificante, né? Pra todos, assim, acho que com certeza. Então, tá bem massa. E é isso. Cara, putz, não vou ter como não falar isso. Vou pesar um pouco o clima aqui. Mas o lançamento do DCP, né? O resultado do DCP, o momento que ele apareceu para acontecer, é mais ou menos o que aconteceu comigo quando eu entrei para Declive, né? Não sei se vocês sabem, mas a Declive, antes de ser Declive, era uma ideia do alemão que ele falou: quero fazer um som mais pesado, mais hardcore, umas letras mais politizadas e tal. E aí, beleza, começamos, se reunimos lá, aí o Georg já estava no meu Instagram faz muito tempo. E aí, meu, vamos fazer um som. Eu falei, vamos, mas, sabe, tipo, vou ver, te aviso. Daí esqueci, assim. Daí postava um vídeo tocando guitarra no Instagram. Ô, meu, e aquele som aí, vamos fazer. Faço emo, faço hardcore, o que for aí pra gente tocar junto. Eu falei, mano, é bom que você mandou essa mensagem agora, porque casou com a ideia do alemão. Eu falei, e aí, vamos somar aí, né? Vamos se reunir e tal. Daí eu tava num período meio complicado da minha vida, assim. Uns lances de ansiedade, um pouco de depressão, assim. E aí, acabei saindo, assim, e acabei voltando depois. Aí encontrei o Renan, né? O Renan tinha voltado da Irlanda. Encontrei ele no show do Angel Dust, lá com o No Warning. Daí ele falou, cara, a gente tem um show marcado e quero fazer com 2 guitarras, não quer quebrar esse galho? Eu falei, vamos, né? Vamos fazer. Então eu posso dizer que a Declive salvou uma parte da minha vida, assim. Foda. E Da hora, trazendo caralho. pro Vale da Aflição, meu pai, ele faleceu, né, ano passado. Ele teve um AVC, ficou uns 1 ano e 6 meses meio que em coma, assim. E aí, pô, causou muito, assim, porque eu até falei no vídeo explicativo lá das músicas que foi o meu Vale da Aflição, né? Começou com o meu luto, né? Eu passei essa ideia para os meninos também. E, pô, várias coisas, assim, inclusive Cemitério de Elefante é uma memória muito forte, assim, porque quando eu era criança eu era muito, muito viciado em Rei Leão, tá ligado? Mano, a primeira coisa que eu pensei quando eu ouvi a música, mano. A primeira coisa que eu pensei foi no Rei Leão, mano. E tem aquela história, né, que os elefantes, eles sabem, né, quando eles estão chegando no fim da vida, e eles se isolam. Tem aquela cena lá que tá o Simba perdido, as hienas chegando. Sim. Então, posso dizer que a Declive salvou minha vida 2 vezes, assim, praticamente, né? E a recepção pô, não imaginava, assim, a melhor possível, né? Os resultados, números, streams, seguidores do Instagram, convite de show, pô, não imaginava que ia vir tanto, assim, sabe? Então, pra mim, foi isso aí. Cara, muito legal ver como que representou pra Total, você, cara. pra caralho a banda e tal, como ajuda. E, cara, hardcore, o som no geral extremo é isso, tá ligado? O povo acha que é só ódio gratuito, mas não, Aqui é mano. só berro, né? Mano. É só berreira, só barulho. Exato. Nossa, da hora, cara. Muito foda, mano. Ver seu ponto de Muito vista do legal ver a bagulho galera todo. engajada, Sim. mano, no som. Vocês na mensagem que passa. Isso é bem interessante. Agora eu não lembro exatamente quem que foi, assim, a pessoa que foi. Que foi num show nosso, assim, sabe? Acho que foi até uma amiga da minha namorada, eu acho que foi. E, tipo, eu lembro, assim, da pessoa falando assim, falando, meu, pô, achava que era só barulho, né, velho? Só que daí quando viu que no nosso show daí o Georg, acho que cantava um pouco mais claro, assim, né? Até pra galera cantar junto. E daí, aí começava a prestar atenção na letra e ver, pô, mas tem um negócio por trás, né, cara? Finalzinho tem um Cara, não é que negocinho. tem um negocinho mesmo? Sabe? E daí, pô, eu acho isso muito foda que é uma pessoa de fora, né? É uma pessoa que não é da bolha hardcore, ou show, ou banda, assim. E daí tipo, aí presta atenção, vê, caramba, aí acha interessante, daí acha legal ver o conceito, assim. Tinha um cara que trabalhava comigo que foi a mesma coisa, assim, ele não ouvia banda com berro, nada assim. Mas quando ele leu a letra, assim, ele falou, pô, mas tem um intelecto aqui, né, pô? É massa pra caramba. Daí ele apreciou, assim, falou, porra, o cara que criou as letras, ele falou, porra, elogiou, assim, falou, pô, que da hora, cara.
tipo, sabe, tem um... Não é realmente só porradaria, só, sabe, tem uma cabeça pensante por trás ali, né, do conceito, para criar conceito, letra, ou arte, enfim. É muito bom ver o pessoal notando isso, né, Sim, mano? sim. Porque o pessoal consegue enxergar aquilo que eu tinha dito, que é a Uhum. questão de você direcionar corretamente aquilo que às vezes você pode estar passando, tá ligado? Não é Uhum. só ir num moche, bater nos outros, Sim. se jogar no chão. É isso Tem também, um mano. negócio. É isso também, com certeza, mas tem toda uma parada por trás, toda uma. O negócio falou um intelecto por trás, um sentimento por trás, uma coisa ali personificada. Uhum. É foda. E o Mosh também, ele é muito agressivo, só que mano, eu acho um negócio muito satisfatório ver a pessoa tirar a raiva, tá Feliz, né? ligado? É porque E a tira gente uma faz raiva de isso. maneira boa, tá ligado, É. mano? A gente faz isso. É também. igual você, sei lá, mano, fazer um esporte, qualquer coisa do tipo, eu acho que é Aham. bem parecido. Só que aí você até. carimba a nuca dos outros. né? Só que você tomou um chute nas partes baixas ontem, mano. Tomei bem dado. do amiguinho, né? Mas eu acho que assim, a gente tá também pensando nesse ponto da declive, que a gente está tentando fazer é tentar demonstrar um pouquinho mais dessa parte criativa também, né? Porque a gente também entende que pode haver um interesse em outras partes que não são só o peso, só as músicas, né? Que a gente estava mencionando, assim, são pontos, às vezes, muito pessoais que a gente tenta transcrever de um modo mais... Aliás, ele é sincero, mas ele também é para o público, né? De certo modo. E as pessoas perceberem isso, que tem uma certa... Uma linha de raciocínio, por que que começou, por que que a capa desse jeito, é um pouco da maneira como a gente trabalha, né? A gente sempre pensou muito nisso, nessa parte de identidade visual e tudo mais, e trazer todos esses elementos, assim, leva um tempo, mas agora a gente também quer falar sobre eles, justamente porque levou tanto tempo, né? E também teve tanta dedicação envolvida, assim. Eu acho que o ponto que a gente está é esse também da divulgação do Vale, né? Do Vale, eu mencionei para vocês fora das câmeras ali que a gente teve um outro trabalho que a gente lançou lá, que é o Covil, e o Covil também tinha todo um conceito envolvido, né? O primeiro EP, ele também, eu acho que ele foi um pouco menos pensado no geral, contexto geral, se for comparar os trabalhos, né? Mas é o primeiro trabalho da banda, a gente estava se encontrando também, se conhecendo, se reconhecendo, né? Eu toco Kutsu há mais de 10 anos, acho que com o Carlinhos fazem uns 8 anos, o Georg a gente nunca tinha tocado junto, então foi nosso primeiro projeto. E o Renan, ele tinha um trabalho antes com uma outra banda. Eu conhecia ele, mas não tinha nem contato, assim, né? Então, o Tsu, eu acho legal falar dessa parte de como a banda nasceu, assim. Foi justamente de um momento de várias peças se encaixando. Eu tive uma ideia, o Tsu já tinha pessoas, daí a gente foi meio que mesclando. E o Renan apareceu, ele estava falando com outros amigos, acho, na época, para montar um projeto. A gente tentou meio que mesclar as ideias e a galera foi, putz, acho que não é para mim, né, da ideia do Renan. E a gente acabou fazendo essa mescla, assim, de ideias e que eu acho que são peças de um quebra-cabeça, assim. Eu acho que a Declive, ela é uma peça onde a gente consegue explorar todos esses temas, essas identidades, o visual, porque é um conjunto que ressoa com isso, né? A gente estava falando um pouco sobre atingir as pessoas. Eu acho que todo mundo aqui tem essa preocupação de atingir as pessoas do jeito certo, assim, né? Com contexto, não só uma expressão vazia, mas um aprofundamento ali daquilo que a gente está tentando propor também. Legal. E do Covil, mano, que você comentou aí, comenta um pouco mais pra gente, que eu vi que é um single, mas são duas, né? Isso. É Instinto E e... a Trono de Areia. Cara, explica um pouco melhor sobre o conceito pra gente. Então, o Covil, ele nasceu de uma ideia, assim, foi meio que um trabalho intermediário que a gente fez. Acho que explicando primeiro essa parte, talvez para quem esteja assistindo e não entenda muito bem, a relação de single, EP, LP, né? Ele tem essas diferenciações,
e a própria plataforma é que determina isso, né? Então, dependendo da minutagem ali, ele cai ou como um EP. Você pode lançar 10 músicas, mas às vezes se não atinge a minutagem, ele é um EP, né? Que ele é um EP curto, ele é um álbum curto. As singles, elas, se forem 2 músicas, mas trabalhadas em um conjunto, podem cair como single também, né? Então, são algumas categorizações ali da plataforma. O Renan manja mais disso, depois eu passo a palavra para ele ali. Mas o Covil, ele foi uma tentativa de espalhar um pouco o nosso trabalho, né? Tanto que essa camiseta bonitona aí que você está usando, ela tem uma proposta, né? Eu tô com a minha amostra aqui já preparada. A gente trabalhou com esse conceito de global, né? Do worldwide, com o intuito de passar essa mensagem de tentar fazer a Declive atingir outros lugares, né? Então, explicando um pouquinho do conceito que a gente tentou explorar na arte, aqui a gente tem os códigos, o 041 da nossa cidade, Curitiba, né? 542, ele é o código da Harlequin, que é a participante da single da Instinto, e 215 é o código da Filadélfia ali, que é a do Cycle of Abuse, que é o feat da Trono de Areia, né? Então, são músicas que a gente trabalhou em conjunto para tentar chegar numa fase assim que a gente falou, pô, o nosso primeiro EP talvez a gente precise de mais música autoral para colocar no set. Vamos fazer mais 2 músicas? A gente tinha esses contatos, né, da nossa gravadora AK Records, que é lá da Alemanha. Eles conseguiram construir essa ponte para a gente com essas 2 bandas e a gente explorou esse conceito, né? Falando sobre a capa, se vocês olharem a capa lá nas plataformas, no YouTube, elas são um emaranhado de cobras, né? E a gente tentou brincar com essa ideia de que existem várias personalidades entrelaçadas ali que geram esse ninho de cobras, essa diversidade de cores, de elementos, de variedades. E a própria arte da camiseta, ela traz 3 cobras principais, que são uma cobra de cada país. Então, a gente tem a cobra brasileira, que é a cascavel, uma das que a gente escolheu, né? Ela tem aqui na própria camiseta a gente fala sobre as características principais da cobra, que ela tem um chocalho, que também é uma parte que ressoa com a gente por causa da música, né? Então ela tem um conceito musical ali, e também fala sobre as características do veneno dessa cobra, se ela é venenosa, se ela não é, e a gente fez isso para todas as cobras, né? Então a gente tem a Copperhead, que é cabeça de cobre, ela também é uma cobra venenosa, né? E a característica do veneno dela é dor pra caramba. E a da Alemanha, que é uma víbora, né? A víbora europeia, ela tem algumas características mais do desenho dela, assim, de como a escama dela aparece, né? Ela é bem característica, assim. O pessoal, inclusive, tem bastante medo quando vê esse desenho na natureza, assim. É uma camuflagem bem específica. Ela também é venenosa e é coagulação do sangue, o veneno. Então, a gente tentou brincar um pouco com essa ideia de como é um covil, como são cobras, pegar uma cobra de cada país, pegar um código de cada país e trazer tudo isso num conceito visual para trabalhar em merch, né? Isso daqui também é uma camiseta que a gente fez em parceria com um mano nosso lá de São Paulo, que é o Vitor da Word F, uma marca super foda. Ele faz vários merches aí, vários conceitos visuais. Ajudou a gente nessa camiseta da Trono também. A camiseta da Trono já foi um pouquinho mais referência de filme terror, assim. A gente tentou capturar alguns elementos de alguns filmes. O Vitor ajudou a gente nessa parte, ele também ajudou a gente na capa do café, então um super parceiro nosso aí que a gente também precisa de uma salvação visual, a gente vai recorrer a ele, né? Mas acho que a ideia do Covil, assim, eles tratam Instinto e Trono de Areia. Para mim, a Trono de Areia ela é uma música, assim, que ela é uma canetada muito forte, né? A Instinto também é uma letra muito forte, mas para mim a Trono de Areia ressoa muito comigo. Foi uma tentativa da gente transcrever alguns sentimentos, assim, de uma maneira mais
abstrata, assim, vamos colocar, né? Então, gritos de angústia ecoam num castelo erguido sobre corpos, né? Então, tipo assim, o que que isso quer dizer quando você tenta entender um pouco mais a letra? É sobre o imperialismo, é sobre sobre como o imperialismo americano, muitas vezes, né? Ele causa essa angústia, ele causa essa pilha de corpos e sai sem deixar nada sobrando. Então a gente tentou transcrever um pouquinho esses sentimentos de uma maneira um pouco mais poética, e eu acho que o Covium é um conceito que ficou faltando a gente divulgar um pouco mais. Por isso que agradeço também o espaço aí do podcast para a gente poder falar sobre isso, né? Mas foi basicamente essa a ideia. Nossa senhora. Coisa pra caralho. Foi basicamente essa a ideia. Basicamente, isso. cara, Agora nossa, você não mano. tem dúvida mais da peita que Ali, você tá ó. usando. Que Nossa, Nossa, cara, sabe? achei genial, Mano, sabe o mano. que me lembrou, mano? As cobras. Mano, eu tinha um super trunfo, mano, de aracnídeos e répteis, sei lá, mano. Caralho, pode Da E hora. aí, crer, é a mesma conceito, assim, tem a cobra lá e as especificações de veneno, os Aham. bagulho me lembrou. Nossa, o Super Trunfo era bacana demais, Era era da hora muito demais, foda, mano. Aprendi nostalgia muito, essa, nostalgia pra esse caralho. super Mano, muito foda. Acho que chegou a reparar, mas essa camiseta, igual o alemão falou, é da mesma leva também do Covil, né? Tanto que a arte atrás que tem aquele rosto também tem a pele de cobra, tem o. Tira a Eu camisa não aí pra tenho. ele ver. Tem a letra, né? E tem a letra Tem a letra da da Trono de Areia. Trono ali atrás, né? Tem Sim. algumas partes ali, né? Então, Eu as fiquei duas olhando são ali, da achei mesma leva ali do Legal, Covil, mano. né? Porra, que da hora. Então, e que é uma arte absurda, né? Absurdo, O mano. Vitinho é foda. Mas assina embaixo. A da Trono aí, pra mim, eu acho que de longe é uma das artes mais absurdas, né? E daí a gente fez até uma jogada, né? Aqui, acho que o alemão pode mostrar ali. Que daí, ali da parte de dentro ali, né? Não sei se quer explicar ali rapidinho essa parte Essa só aqui? do QR Code aí. Cara, a gente, toda vez que a gente vai fazer A gente camiseta, testou, né? A gente fez o teste, né? toda vez que a gente vai fazer camiseta, assim, o pessoal dá a opção pra gente, muitas vezes na serigrafia, da gente fazer um trabalho de etiqueta, né? Então, dá pra colocar a logo da banda, dá pra colocar só a marca, enfim. O que a gente fez aqui, a gente colocou as coordenadas de cada cidade, de cada uma das bandas que participou do trabalho do Covil, e esse QR Code, ele leva para um drive, onde a gente disponibilizou uns materiais alternativos lá. Deve estar meio desatualizado, a gente precisa ver como é que tá, mas a gente tinha a intenção de disponibilizar lá fotos da gravação e tudo mais, meio que como um easter egg. É a primeira vez que a gente fala sobre isso, a gente só deixou lá para a galera curiosa acessar o QR Code, mas a ideia foi também trazer um pouco mais desses easter eggs, que eu acho que é um pouco do que está enraizado, conforme a gente estava falando antes do podcast, sobre essa cultura gamer, assim, de ter um easter egg. O que é isso? Por que isso daqui tá aqui, né? Então a gente tentou brincar um pouco com esse conceito Legal, também. cara. São algumas coisas que a gente tenta incorporar, igual o Renan mencionou antes, eu acho que é um conjunto de vivências que a gente tenta adaptar à nossa maneira, né, de trabalhar, assim. E foi daí que surgiu essa ideia do QR Code, do easter egg. As cobras, eu acho que foi mais uma alusão também a como bandas de diferentes cenas conseguem se entrelaçar, conseguem criar essas pontes, né? Dividir a mesma ideia. Dividir a mesma ideia. Foi muito massa, assim, pra gente, tipo, o Harlequin acho que é uma das bandas mais... A gente veio ouvindo, inclusive, o novo álbum deles, um álbum muito Absurdo. foda, muito pesado, e Cycle of Abuse sempre foi uma referência muito brutal pra gente, e poder fazer esse trabalho com duas bandas que são muito referências pra gente também é uma coisa assim, a gente ficou muito sem palavras, né? Conseguir atingir novos públicos, tem gente na Alemanha, nos Estados Unidos e com base nisso também em outros países que começaram a ouvir a gente, né? E a ideia também era fazer esse intercâmbio de as pessoas daqui começarem a ouvir as bandas de lá também, né? Fazer esse intercâmbio que é justamente a relação que a gente estava falando sobre... existem as cenas locais, existem as regiões onde a gente pode atuar com a nossa vida, né? Com a nossa vivência, com o nosso corpo, com a nossa presença, mas existem outras cenas que talvez a gente também tenha coisas para compartilhar, a gente também tem interesses em comum, a gente também tem gostos em comum, e acho que esse intercâmbio é bem, bem bacana de fazer. Foi o que a gente tentou fazer com o Covil.
Doideira. Massa. Nossa, mano. Pô, o novo álbum do Mi também, eu vi que vocês postaram lá, foda Então, pra é, caralho, mano. Essa aí é uma ideiazinha que surgiu na viagem, na real, que a gente tava... Pô, a gente passa muitas horas dentro do carro indo tocar nas outras cidades, né? Então, sempre ouvindo música, a gente não para, e daí foi uma ideia assim, pô, a gente tá dentro do carro, ouvindo essa música, por que que a gente não começa a recomendar uns trampos aí pra galera sacar também, conhecer coisa nova, né? Então, ontem a gente fez essa brincadeirinha aí de divulgar uma single nova também dos amigos lá de PG, né? Da mesma cidade da Heart Listener, que é a Carne Podre. Eles são uma banda de slam, Da hora, hein? slamzão. Mano, a banda dos meninos lá é muito foda, escutem. É muito pesado pra quem curte essa vibe. Eu acho que não é tão, como é que eu posso dizer, moderno talvez, como um Peeling Flash, mas é pesado igual, bebe da mesma água ali. A gente veio ouvindo o novo do Mi também, né? Que é uma banda que, pô, a gente tocou com eles no nosso show de lançamento e Foda. a gente conhece o pessoal de convivência muito próxima, assim. Wagner tem outros projetos, a G também, que é o Fraca, Death Dot, Sem Remorso. São várias bandas, assim, que a gente gosta muito. E o Mi é um dos melhores trampos que eu vi em muitos anos aqui saindo. Foi um bagulho extraordinário, assim. A gente também veio sacando esse trampo Muito e tentando... diferente, mano. Aquele clipe Diferente. absurdo, né, também. Aham. Aquilo lá Meu, é de um bom gosto absurdo. É. Sério, cara. Começa meio black metal o som, velho. Nossa, doideira demais, cara. Gostei pra caralho também. Foda, mano. Mas eu gosto de referência bagulho de de tudo. conceito, mano, nas paradas, velho. A gente frita muito nessa ideia, assim. Acho que Vale da Aflição a gente tentou trabalhar de uma maneira diferente com singles. Então a gente tentou achar elementos que trabalham cada uma das singles. Inclusive a gente lançou uma manga comprida que é a Peso Morto, onde ela tem a single da Peso Morto, né? E depois a gente também trabalhou na capa do Vale da Aflição em ser uma coisa um pouco mais abstrata, assim. Falando do que eu gosto, assim, eu gosto muito dessa arte surrealista, abstrata, Também gosto, cara. porque ele mexe muito comigo, assim, essa dúvida do que eu tô sentindo, o que eu tô vendo, assim. Eu gosto muito desse interesse visual do caos, assim. E foi um pouco do que a gente tentou trazer com o Fabiano, que fez a capa do EP pra gente, de caos. São várias coisas, vários elementos. A gente começou a falar, o que vocês querem na capa? A gente, eu quero isso, eu quero aquilo, mas eu quero tudo, talvez. E outra coisa que eu acho que é legal de comentar, aproveitando o espaço, é que a gente tenta brincar um pouquinho com as cores opostas, né? Então, o nosso primeiro álbum, a gente trabalhou muito com o dourado, né? Com o amarelo do girassol. Depois a gente foi pro covil, que a gente foi pro azul, que já é uma cor meio que oposta do amarelo. E agora a gente foi pro vermelho. Então, a gente tenta trabalhar cada trabalho como uma cor diferente, como um conceito diferente, como um momento diferente também, né? Ele acaba sendo um recorte na história da banda. Não são coisas que pararam de existir, mas são coisas que já passaram, de certo modo, e a gente já tá com a cabeça em outros projetos, outras cores, quem sabe, outros conceitos vindo aí, mas é aquilo que a gente estava falando, a gente pira muito em conceito das coisas, e muito vem de jogo, de filme, de música, né, artistas que a gente consome, tanto artistas musicais, quanto artistas de pintura, de qualquer tipo de arte, colagem, enfim. É uma série de elementos, assim, que a gente vai incorporando também na nossa vivência. Tá dando um... Mano, é encosto, mano. Olha Tá lá, ligado? Não, direto acontece, mano. Tira aí, melhor tira. Qual que é aqui? Essa aqui? Não sei quem é. Melhor tira, o bagulho tá com mau contato. Não vou cortar isso, não. Nossa, é louco. The King quase morre deputado em São Carlos, né? Começa um puta incêndio ali atrás, tá ligado? Veja o que aconteceu. Tá ligado? Começa a incêndio, as travas, o bagulho, porta crava, tá ligado? A porta não abre mais. Não, mas você é louco. Parece 3 caras mascarados, já o caixa marimbondo aqui dentro.
Mas, mano, muito foda, cara. E é legal porque você pegou, você pega essa conjuntura de coisas, elementos e colagens, igual você falou, e consegue contar uma história através disso, tá ligado? Isso é muito foda, né? É primoroso, né, mano? É Pra primoroso, é caralho. muito foda. Da Mano, hora. eu fiquei Qualidade que com. vocês têm na parada. Fiquei com uma curiosidade, quem compõe as letras normalmente? Ou é todos? Ou é uma pessoa específica? Verdade. Cara, Nosso vocalista tá escondidinho ali. É o letrista brabo ali. É, Melhor, né? geralmente eu acho que, tipo, ele é um trabalho que é muito forte com o Gui, né? Então, a gente deixa bastante responsabilidade da letra, dos encaixes das músicas com ele, mas a gente, às vezes, também dá algumas referências, né? Igual o Tsu mencionou ali, teve algumas experiências pessoais que ele quis trazer nas letras, então ele sugeriu temas e a gente escolheu como colocar esses temas, como abordar esses temas através da letra, né? Entendi. A Trono de Areia, ela foi um misto de ideias ali. A gente pegou e falou, queremos falar sobre o quê? Como que a gente quer falar? Que palavras que a gente quer usar? E daí a gente foi brincando. Foi até um dia que foi eu, o Renan e o Gui, e a gente saiu para jantar e ficou escrevendo no bloco de notas, assim, a letra e fomos incorporando o que a gente queria visualizar, né, num resultado final. E esse trabalho de letras, daí a gente passa pro Gui e fala, como é que você canta isso aqui agora? Daí ele vai lá e poda as arestas ali, aquilo que ficou sobrando ou faltando, incorpora isso e encaixa isso também, né? Então acho que é um trabalho muito de pré-produção, assim, que a gente faz. Ele leva, inclusive, às vezes, muitos meses de encaixe. Às vezes a letra tá pronta, mas como encaixar isso é ouvir a música várias vezes. Tem um fato interessante que a gente mencionou nos stories lá que a gente estava fazendo sobre o próprio Vale da Aflição, que a Galo foi uma música que a gente nem ia lançar, sabe? A gente acho que foi a primeira música que a gente fez depois do Conforto Te Quer Morto. E a gente chegou a tocar ela e tudo mais, mas a gente sentia que faltava alguma coisa. Até tem um fato que o Gui vive comentando que tinha uma letra para essa primeira versão, ele teve que desaprender essa letra para encaixar a nova letra, para criar essa nova ideia, assim. Então, às vezes, vem uns flashbacks de como que era cantado, mas foi uma ideia de repaginar ela e construir ela de uma maneira que a gente fique satisfeito, né? Tanto que ela entrou nesse trabalho agora. A gente tem algumas ideias que às vezes a gente engaveta ali para justamente revisitar ela depois. Ó, vou deixar meu vocalista falar aí. Pode falar. Oi, tudo bem? Uma voz do além. Então, falando sobre a Galo, a gente tinha essa música, tinha uma letra, e eu acho que o período que ela foi gravada até eu fazer o vocal, acho que ela foi a última, se não me engano, né? Foi a última. Porque eu fiquei, sei lá, 6 meses sem ouvir nada. Eu falei, ó, ouve aqui essa versão, cara. Legal, mas não ouvia. Porque toda hora que eu ia ouvir, voltava aquela letra, eu precisava refazer outra. Então foi tipo, nos 48 do segundo tempo, assim, quando fiz um detox de toda a letra, eu falei, tá, vai ser essa aqui agora. E, mano, foi uma reformulação bizarra, assim. Foi. Cara, porque, tipo, essa música, ela passou lá do fim do Conforto, e daí a gente fez as duas do Covil, ela passou por aí também, para depois só no Vale para ela ser lançada, né? Então, acho que foi bem interessante ter amadurecido, né? Sim. Essa ideia, né? Porque, igual o Alemão falou, a gente chegou a tocar ela, acho que em 2 shows, talvez, né? E só que parece que tinha um incômodo, né? Falando, cara, parece que ela não tá boa ainda, né? E daí também era aquela outra linha vocal que o Georg tinha criado, né? Que tanto para ele quanto, até para mim, assim, quando a gente voltou a ensaiar essa música, só vinha a linha vocal que ele fazia antes. Eu falei, cara, mas pô, por que o Georg não tá cantando, né? Mas é porque eu tava com a linha vocal anterior que tava presa também, né? Então, tipo, até amadurecer ali essa ideia para daí poder ser lançado e a gente tocar de novo, para daí ver que, pô, agora ela tá funcionando de verdade, né? Então, Legal, cara. é bem interessante, né? Às vezes você acha que até pode pensar, pô, mas essa música tá uma merda, né, cara? Mas é porque às vezes ela não amadureceu como que tinha que amadurecer, né? Então,
às vezes é interessante você realmente engavetar aquele trabalho. Às vezes não é o momento, né? esse é o E momento. daí trabalhar em outra coisa, que é o que aconteceu. Aí foram feitas outras músicas e daí ela voltou e... Porra, a música ficou Existe uma massa pra questão caramba. sobre fazer música em português, que é muito difícil. Entendeu? Pra você soar idiota é uma vírgula, tá ligado? Então tem que ter todo um cuidado assim do o que a ideia que você quer passar, como você vai passar, como você vai cantar essa ideia. Então, desculpa aí se demorou o EP, foi culpa minha. Demorei, mas saiu. Mas eu acho que tem um ponto que é legal só, é que às vezes o contexto também faz a coisa acontecer, né? Então, assim, a gente tinha ela, sabia que queria fazer ela, mas às vezes ela não estava dentro do contexto necessário para ela poder aflorar. Então, quando a gente construiu o conceito do Vale da Aflição e pensou em repaginar ela com essa nova letra, com essa nova cadência, talvez com riffs mais parecidos com o que já estavam rolando no EP, aí ela conseguiu desabrochar e virar, de fato, a música que a gente gosta. Inclusive, tem uma reação muito positiva no show da galera cantando junto também. Acho que ficou uma música bem forte, assim. Acho que pelo tanto de trabalho que a gente colocou nela também. Da hora demais. Não, mas você vê, o que vocês disseram, num momento assim, às vezes ela não encaixava no que tava querendo, mas quando vem o bagulho primoroso, forte, né? mano. É. E também a gente tem a camiseta que é baseada nela também, né? Acho que vocês chegaram a ver aquela que tem o galo atrás. Não vi Mano, essa, mano. tava super tem- lotado lá no Tem também. E, cara, eu acho aquela arte também é absurda, né? Porra, Da hora. a arte do galo é muito Legal. foda. Eu sou suspeito para falar que eu gosto bastante dessa estética tatuagem old school, né? E ela tem essa pegada, ela também tem um conceito por detrás, né? É uma experiência que o Rena teve, ele foi numa chácara e passou a noite em claro, assim, e daí ele percebeu que a primeira coisa que acontecia durante o dia era o canto do galo. Então tava tudo um silêncio, de repente começa o canto do galo e quando o galo começa é aí que as outras coisas interagem e começam a cantar e os pássaros começam a assoviar. Então foi um pouco dessa ideia que a gente tentou trazer nela, né? Sobre os recomeços, sobre os começos dos dias. E ela fala, enquanto houver o amanhã, não haverá o fim. Então, essa ideia de recomeçar todo dia, de enfrentar todas as batalhas todo dia, né? É um pouco do conceito da música Galo. Se vocês forem perguntar, tem conceito para toda música e às vezes não tem nada também, né? Mas é tudo uma viagem, assim, acho que é muita conversa, é muita referência, brenfa, não é? muita brenfa. Tá vendo? Exatamente. O conceito veio depois de muita brefa do Rena. Muita brinca na chácara lá, né? Exatamente. Não, mas da hora, isso, mano. Que cara. bom que vocês aceitaram, fico feliz que vocês vieram, tá, velho? O show foi do caralho ontem, então, né, veio, tipo, foi um episódio logo após a experiência de ter visto pela primeira vez da gente, Primeira né? vez, mano, a gente viu aí, a gente pôde acompanhar o trampo de vocês e, mano, sensacional, tá ligado? É, Acho que é a primeira banda fora do estado, né, que a gente traz aqui. é verdade, a primeira fora do estado que trouxe aqui, pô, agora... Que honra. Que Pô, massa. toda nossa, mano. Um EP fresquinho. E- Tem vários conceitos que vai Várias- ser especial. Mano, Então- a primeira banda fora do estado, o EP, pô, fresquinho, o trampo de vocês, tanto quanto o som, assim, mas também quanto o merch de vocês também, cara, tudo muito bem feito, uma qualidade foda, tem os Lindo, conceitos mano, por trás. Então, mano, parabéns pra vocês, todo o sucesso do mundo pra vocês, que vocês estão fazendo, e estão sendo responsáveis por muito two-step aí, pro Brasil Do afora. bracinho rodando, né? Exato. Até obrigado por isso aqui, ó. Ó, os dois estão usando merch. O Paulette. Paulinho operando também. a câmera tá de moleta. Tamo O, junto. ali o também, Kai ó, tá. Então, pô, a gente Tamo fica atrás. feliz Temos pra merch caramba. no carro para quem não está de merch, tá? A gente Aí, fica ó. feliz pra caramba que, tipo, pô, a gente
Pô, a gente chega aqui, tá todo mundo trajado de declive aqui, Com muita honra, irmão. é massa, Muita honra. é massa pra caramba. Mano, hoje em cara. dia eu só uso merch de banda, Eu também, velho. mano. Eu também. Normalmente. Acabou. minha Eu tento preocupação. variar o meu armário, mas é difícil, cara. Pô, é Cara, difícil, não, é mano, difícil isso é você maldade, eu comprar. acho Mano, que- meu guarda-roupa tá tão preto que se jogar um flash lá não ilumina, tá ligado? Mano, só peita preta de banda eu acho muito foda, mano. É isso Tá aí. roubando luz mesmo, o Tá bagulho. roubando luz, mano. Eu tô nessa também, mano. Mas, assim, agradecer o espaço pra gente poder falar um pouco sobre um pouco do que às vezes fica no segundo plano, né? Que às vezes não é tão fácil de falar ou de transparecer. Então, é muito importante ter um espaço como esse. A gente fica muito feliz também de ter sido convidado aí. Uma honra pra gente estar aqui. É a nossa primeira experiência em podcast com a banda inteira. Então, a gente tá se descobrindo também, aprendendo bastante. A gente tem essa filosofia de que tudo é um aprendizado. O Carlinhos mencionou a posição dos mix, gravar a bateria. Tudo é aprendizado, tudo isso vai ser utilizado no futuro e valeu demais. Mano, obrigado Com mesmo, certeza, cara, de obrigado verdade. demais. Levantou a mão aí, Gui? Eu tava me alongando. Ô, desculpa. Foi mal, foi mal. É que- É que quem não pôde presenciar o show ontem, sabe que eu estou muito podre, velho. Sem voz e com dores musculares. Mas é isso. Mas é isso, obrigado também, viu, Gui? Obrigado, Valeu demais, Rena. Valeu demais. Cara, de verdade, sempre que vocês quiserem, tiverem pra região, quiser colar na PX, dá um salve lá, que A daí gente marca tem que vir episódio. descansado, né? É, Não, Ou verdade, não. vocês também. ou não. Não, chega uma hora aí. Imagina descansar. Tem isso, né? Não, mas vambora. Sempre É, tem Se der chance brecha, aí. né? A Se der gente, brecha. a gente vai longe, né? Eu vou aproveitar, acho que para reforçar alguns salves aí, né? Eu acho que Casa da Vovó, muito foda. O que o pessoal tá fazendo aqui, né, ressoa muito em como tem mais pessoas novas aparecendo em shows. A PX7 também, muito foda ter um espaço para as bandas falarem, né? Cardiopata tava aqui esses dias, a gente acompanhou. São uma banda que a gente está acompanhando com um trampo muito foda também. A gente viu eles aqui em São Carlos também, quando eu e o Gui a gente veio tocar com a Code. Reforçar o nosso salve para Heart Listener, que foram super parceiros ontem, são nossos parceiros, né? A gente toca pouco o quanto a gente gostaria, mas eles ajudaram a gente nessa dinâmica de ter pouco horário, né? Rolou uma situação ali no show. Um salve para a galera do CRC de 019 também, que colou lá de Piracicaba para cá para acompanhar tanto Casa da Vovó com as bandas que estavam aqui, né? Risa de Uberlândia, eu vi aquela conversa, mas o pessoal do Riz foi uma surpresa muito foda ontem. The Composer e Inner City também que ajudaram a gente compondo esse line brabo aí. E é isso, mano. Obrigado a todo mundo que tá acompanhando a gente, comprando merch, divulgando nas redes sociais, compartilhando o que tá ouvindo e tentar passar uma mensagem também de que talvez tenha muita gente nova que esteja vendo o podcast aí, às vezes sente uma vergonha de ir no show ou vergonha de ir sozinho. Eu acho que uma ideia que a gente está tentando trabalhar na nossa cidade é a ideia de que não tenha vergonha. Colhe no show, colhe como você é, tem espaço para você, todo mundo é diferente, mas tem espaço para você. Tenta colar, não sabe o que fazer, não tem banda, cola, ajuda divulgando, ajuda comprando merch, ajuda montando banda e bora fazer som, porque, assim, a gente pensa que o que a gente estava falando antes sobre Black Sabbath, sobre Slipknot, obviamente são correlações de forças diferentes ali, mas a gente também tem que criar, às vezes, o cenário para que pessoas novas possam entrar, montar bandas e, quem sabe, a gente ter essas bandas que também influenciam mais pessoas a estarem nesse ciclo que a gente fala, né? Acho que é um ciclo de produtoras, de podcasts, de filmmakers, de editores, de tatuadores, e tudo isso é uma cena, é um universo que é o hardcore. Então, mandando essa mensagem para que venham, tenham espaço para todo mundo, colhem mesmo, e tá cada vez mais bonito aqui. São Carlos, cada vez mais gente colando em show, a gente vê muita gente nova e isso é muito gratificante pra gente, né? A gente mencionou aqui
que é uma diferença geracional, mas acho que a ideia é essa mesma. Tem que ser isso, tem que ser pessoas novas, tem que ter reciclagem tanto de pessoas quanto de ideias, ideias positivas, ideias que ajudem a gente a construir o futuro que a gente quer. Show, mano. Valeu demais. Sensacional. Mas mano. obrigado, Cara, viu, é mano? isso. Valeu, mano. Valeu demais, mano. É isso. Valeu. Mano, brigadão, mano, pela presença. É isso, pô. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Ó, É isso aí, Um tudo isso que salve- ele falou, pô. um salve para os nossos patrocinadores daqui da PX Podcast, que eu já Que tô venham falando pra mais, por caralho. gentileza, Venham mano. mais, por favor. E é isso, mano. Mas é isso, a Entendi. rede social da galera tá tudo aqui embaixo, tá? Então, confere a descrição, nosso apoia-se. Todas as paradinhas do Messi também tá aqui embaixo. Cara, acompanha o trampo dos moleques, tá uma coisa linda. Você viu que eles colocam o sangue mesmo na parada, mano. Então, eles trampam pra fazer um negócio que eles... expressar o que eles estão sentindo, mano, sempre. Então, acho que é isso, né, Rodrigão? É isso, mano. Valeu Valeu, também você. Valeu demais. Mais um episódio aí. Valeu, Paulão. Todo mundo colou aí hoje. O Kai veio, tá de bebedouro, colou aí com nós. A Amanda, pra variar. Amanhã custa. Mas é isso aí, rapaziada. Brigadão. Até os próximos episódios aí. Valeu demais, hein, mano. Valeu. Aí.